Bueno, meus amigos, estamos aqui já direto do estúdio para o nosso primeiro podcast. Podcast esse que vai falar muito sobre gineteada e sobre grandes nomes da gineteada. Eu estou hoje aqui com Fábio Oliveira. Boa tarde. Esse grande ícone da gineteada. Juninho Cabeludo. Boa tarde. Júnior Ribeiro. E o William Brum, que também vai estar em todos os podcasts conosco. Bom, ideia do podcast é partir de uma conversa minha e do Patrick, indo para Santa Catarina, que nós somos sortudos daqui a pouquinho poder conviver com esses amigos que são tão importantes na gineteada. E daqui a pouquinho levar isso para outras pessoas, para gente mais de longe, para quem é fã, para quem gosta, para quem acompanha, para quem acompanhou, para quem faz tempo que não vê, para quem nunca viu, e daqui a pouquinho para que isso também consiga chegar em mais gente, para que daqui a pouquinho esse nosso esporte, que é tão bonito e merece tanta visibilidade, possa chegar mais longe. Então, dizer que é um prazer hoje estar conseguindo ter esse que foi um projeto que foi saindo aos pouquinhos, foi através do Arruda também que nos apresentou esse estúdio, e fazer algo que vai chegar com vocês com qualidade me deixa muito feliz. Então, bueno, deixar nas mãos do Patrick, que é um mestre nisso, e tocando esse barco para nós. Na verdade, a ideia aqui é justamente ter essa conversa, né? Falar bastante sobre gineteada, sobre o que aconteceu, algumas coisas que marcaram cada um das pessoas vão estar participando desse podcast conosco. Ontem, como né, não vai ser segredo para ninguém, esse é o primeiro. Então, nós realmente tivemos que montar ele, deixar ele preparado de uma maneira para que seja pessoas como essas que estão aqui hoje, como o Fábio, como o Juninho e o Brum também, apesar de ser um âncora do podcast, vai estar sempre junto, mas também é um cara que tem uma grande trajetória dentro da gineteada. Campeão da vacaria, né? Que nem o senhor, né? Mas eu ganhei quando era fácil. O Fábio ganhou quando era difícil. A vacaria nunca é fácil. Eu também acredito na teoria do Fábio. Fábio, Juninho, né, na verdade vai ser para os três. Uma coisa que ontem, quando nós conversamos, eu e o Brum, eu sempre pergunto, né, quando eu converso com os amigos assim sobre gineteada, o que te fez querer ser um ginete? Qual foi às vezes, algum marco, o que virou a tua chave? Não, eu quero isso aqui para mim. Na verdade, eu não sou criado em campanha, né? Fui criado em uma vila, né? E só que no meio de homens de ginete. Sempre tive o privilégio de ter na minha volta homens de ginete. Não vou citar nomes agora porque são tantos, entendeu? Mas eu tive, e olhando eles, aquilo eu digo, eu gostaria de fazer isso aí. Eu acho que eu vou gostar de fazer isso aí. E a minha família era do campo, né? Meu pai, meus avós, meus tios. E um dia eu montei em pônei. Era 4, 5 guri, montei em pônei. Não rodei na União Gaúcha. Dali eu ganhei meu primeiro troféu com 9 anos. E dali se estendeu, né? Não parei mais. Então eu vi que era uma coisa que eu gostava e é uma cultura nossa também, eu não queria fugir disso. Sabe, tu falou agora uma coisa, como eu disse, né, a ideia aqui é uma conversa, não só uma pergunta engessada. E tu falou agora, o meu primeiro troféu eu ganhei em pônei. E eu falo para vocês, eu narro, né, a gente narra quase todo final de semana. E o Bruno até filmou no rodeio de Campo Bom a abertura do rodeio ali na hora que eu chamei a gurizada do pônei. E sabe que, né, já narrei vacaria, narrei erval, os praianos, enfim, morada. Rodeio importante tu não. A maioria deles sim. E o que mais me aperta para narrar, assim, que mais me deixa inseguro para narrar é a montaria em pônei. Não sei te explicar exatamente assim, mas é o que mais me... É que de repente tu não pode errar ali, né? Tu tá narrando são criança, né? Um sonho, né? É um sonho deles. Então, na verdade... O que mais me aperta é isso. E também eu acho que muitas coisas porque eu já narrei o pai deles, né? Sim. Algumas situações ali, o filho do Pokémon monta, né? Ah, sim. Então... O Renato Vieira, me lembro dele. O também. Renato, igualzinho o pai. O guri do Renato gineteia muito. Os irmãos do Alisson também, os filhos do Caborteiro, e assim vai. Tem Fabiano. Do Fabiano, que é o patrão lá. Mas, enfim,
Tu falou nisso daí e eu acabei pegando esse gancho, porque hoje é o que mais me emociona, digamos, a narrar, é aquela hora ali, sabe? Sim. Porque tu vê o quanto é... E o quanto é importante, por exemplo, lá nesse rodeio mesmo, que eu vou dar o exemplo agora de Campo Bom, o Pokémon, o Rodrigo, estava do lado de fora da cerca. Ele confiou em um amigo dele para ir lá inclinar e soltar o filho dele, o Frederico. E eu narrava aqui e olhava Pokémon. E eu já estava quase chorando, o Pokémon também. E o menino ali em cima... E o amigo era eu. O amigo era tu. Quem estava inclinando era Eu tu. quase morri correndo atrás daquele pônei. Exato. Então, tu imagina, para nós E agora, Fábio, eu fiz questão de falar porque tu imagina quantas crianças que hoje já gostam de montar em pônei por ter isso como incentivo. Saber que um dos maiores nomes de todo o tempo da gineteada começou montando em pônei. Sim. Né? Com 9 anos, que é a idade do Frederico, eu acredito que é mais ou menos isso. Então, aproveitar justamente isso e parabenizar também o caborteiro que tem aquela tropilha de pônei. Exato. Aquele guri dele é um fenômeno também. Firme. Aqueles pôneis deles são difíceis pra caramba. Não, Aqueles guri botam umas gineteadas, coisa mais linda. Então, não, e assim, ó, e parabenizar, dizer que é algo bonito que ele tá fazendo e que tá sendo bem importante justamente pra isso. Porque tem que ver a fascinação que fica, o nervosismo que o guri do POC fica quando vai ter esses troços. Ele quer e ajeita espora e se acomoda. E ver eles na fila é muito parecido. São mini ginete, cara. São mini ginete. Parece uma fila de ginete porque, pequeno, assim, porque tinha o estilo, a espora, o jeito que se aquece. Eu não Exato. sei se eles são tão apaixonados e olham tanto. Não, eles têm um espelho em casa, né? Muito. É o pai. A questão do vídeo também hoje, tu Na verdade, consegue eles têm identificar. um mundo em casa, né? Que é o telefone têm, mesmo. O mundo da gente eles têm em casa. Sim. Saiu agora um vídeo, se eu não me engano, foi em Bituba, né? De um guri desse, gineteando numa pônei. Mas olhando onde é que ia cair o laçaço, assim, sabendo o que estava fazendo. Lá no Erval, que eu presenciei, nunca tinha visto, né? No Erval é como se fosse um rodeio. Exato. O diabo de um pônei manheiro, deu-lhe 2 e voltou pra trás. Um troço que derruba. Nem bola deu. O cabelo é meio metido, aposto que derruba também a. É nojento, né? Não, uma das Pequeno, melhores foi ligeiro, do gurizinho do Renato, né? Aquela. É, do Renato. É verdade. Foi essa que tu tá falando? Eu acho que é essa. lá em- Foi em Bituba, acho que foi. né? Isso. Mas tá louco. Ah, cara. Ela foi uma mulher, eu vi tem esse um aí. vídeo. O gente, consciente, não, a espora mas o bem pônei, montada. aquilo- Olhava, sabia onde é que ia cair o Controle do laçaço. braço, Assim. Não, mas o poliveaquiano, né? E corcoviando, não era... Não, tipo- não. Então, assim, eu acho interessante isso, tu saber que o Fábio Oliveira, que é, né, um cara que ganhou praticamente tudo onde foi e é considerado por muitos um ídolo, um exemplo a ser seguido, assim, começou nos pônei. Então, tu imagina essa criançada hoje saber que tá no caminho certo, de uma certa maneira. Acho que aproveitar que é o início do podcast, até para falar, porque a gente fala muito de gineteada, porque o nosso mundo é muito da gineteada, mas a visão daqui a pouquinho disso também é chegar em gente que não conhece tanto. Daqui a pouquinho, o pessoal do laço. Então, daqui a pouquinho dá para dar um entendimento de quem são essas pessoas que estão aqui. Patrick, um dos maiores narradores que temos hoje, um cara que narra todos os rodeios importantes, um cara de muito conhecimento, um cara muito polido, um cara de uma voz muito boa, muito profissional. Então, para quem tá vendo ter esse feedback, Fábio Oliveira, considerado por muitos na época dele o melhor ginete da época dele. Tem conversas de gineteada hoje, tu vai falar alguém, qual foi o melhor ginete de todos os tempos? Fábio Oliveira, isso não dito por alguém que viu, gente que viveu, acompanhou com ele. O Fábio foi campeão da Vacaria em 2000, e campeão do Prado também no mesmo ano. Foi um anozinho difícil para ele, deve ter sido ginetiano. Fábio é difícil conversar com ele. Tu começa a conversar com ele e diz: tem aquele campo dos Bug era bom. Eu gosto muito do Fábio, tenho um carinho absurdo por ele. Não vi ele gineteando, vi o finzinho só, também eu não montava, fui montar tarde. Mas o que falam dele, gosto do Fábio como pessoa que conheci fora da gineteada, então é um ídolo na gineteada e maior ainda como pessoa. E toda vez que eu converso com ele, eu vou falar: diz que o campo do Burger era bom. Era bom. Digo: tu ganhou lá, Fábio, alguma vez? Ele: acho que 2 vezes. Mas a Orqueta era bom, tu chegou a premiar lá? Foi, acho que fiquei 2 vezes. E aí teve o Roosevelt. Andei bem no Roosevelt uma vez. O Fábio é muito famoso. Ontem falava com o Iquinho, jantamos junto. Falava que o Fábio é muito famoso na Argentina de grupo. Conhecem muito o Fábio por grupeiro. Ele é premiado, Jesus Maria, né? Aí ele diz: fala do Fábio nos bastos. Na verdade, na Argentina, não se conheciam como clineiro, né? Como basteiro e grupeiro. Basteiro.
o Coisa disse que o Iquinho dizendo que o estilo que o Fábio montava nos bastos é o estilo que o argentino monta sentado nos bastos, esporeando. Aqui o pessoal se levanta mais nos estribos. O Fábio tem um estilo de lá. Falam muito lá de basteiro do Fábio Dominga, diz que em qualquer lugar que fala. E eu estamos falando que o Fábio parou de montar o quê? Há 15 anos, vamos botar assim, ou mais, até mais um pouco, tipo de Não, carreira. acho que não, porque eu aqui nessa região cheguei a narrar o Fábio ainda. Só que já não tava Poucas montando mais. vezes, Aí não, mas ele jogou tava, bastante, rodei no aí ele tava Morada, parado. jogou bastante. Aí ele parado e ali ganhava 3 ou morada, 4, tu entende? Mas ele já tava parado, não tava montando. Digo, na fase dele do ano 2000, nós temos 20 e poucos anos, entendeu? Que ele andava na mas Argentina. dele, eu No não tinha Uruguai, nem lá, é idade. impressionante o carinho que o pessoal tem pelo Fábio. Todos os anos lá demais. no Prado é muita gente perguntando pelo Fábio, como é que tá e onde é que tá morando. Nós vamos ter que fazer uma turnê do Fábio passeando nesses rodeios só pro pessoal ver ele, lembrar. É um carinho Mas absurdo. sabe foto que, e- sabe que isso aí, ô, Patrick, eu tenho vontade de fazer isso aí. Na verdade, com as minhas filhas. Porque elas, assim, elas não conviveram comigo no rodeio, né? Sim. Não saíram, elas não têm a metade da minha filha. Nunca foram ao Prado, nunca foram a Resmaria, nunca foram em festa longe assim, né? Eu tinha vontade de pegar assim, fazer essa turnê com elas, entendeu? Quantas filhas tu tem? Eu tenho 2 filhas. Eu sabia, era só pra fazer Só falar. pra... Ah, Mas obrigado pelas meu tuas nome? palavras. A Caterine e a Heloísa. Ah, ok. Então tá bem. Bom, só pra seguir, falar um pouquinho do... A mesma- Pode deixar pra ti, fala tudo cabeludo. Isso, Te anima? eu vou. Claro, me animo. Mas eu vou, na verdade, eu vou deixar para ele a mesma pergunta que eu fiz pro Fábio, como nós preparamos aqui. Eu vou passar pro Juninho também. Juninho, o que fez tu querer ginetear? Tchê, o meu começo foi que meu pai sempre teve tropa, como os guris sabem, né? Sempre teve cavalo, fez os rodeios, sempre gostou, né? E aí, desde pequeno, sempre na volta. E aí, eu tinha o gurizinho, eu já tinha vontade, montava em tudo, assim. E aí, nos cavalos grandes, eu tinha vontade de montar, às vezes o pai não deixava. Só que em É que, boi... na verdade, eram uns cavalos, né, gente? É. E em boi eu montava no campo sozinho, tudo que é lugar. Depois eu me mudei, acho que na 5ª série eu fui estudar em Piratini, na escola agrícola. E tinha uma turma de amigos, lá, uns amigos meus, nós pegávamos umas cordas de noite e saía pra chinetear um gado lá na volta da rural, lá Isso tu laçava. corta, por favor, aí, edição. Corta isso aí quando vê... Que pode ser que agora, lá em Piratini alguém lembre. Então, Tinha uma- Muito obrigado. Pra te ver a diferença da geração, o Fábio vai motivar as crianças a querer ir no rodeio e montar em pônei e o Juninho vai motivar uma geração a pegar uma corda e sair de noite pra montar um boi. Tá bem. Não, mas Obrigado. eu- não deixa de mas ser é esse o- tipo de é o- contribuição absurda. Não deixa de né, ser um pra sentido. ginetear. Não deixa de ser deixa de sentido. Tinha Tá, nada. agora vamos lá, certo? Só o Juninho deu treino assim. Mais ninguém Nós fez treino dava desse. por tudo ali onde dava, qualquer rodeizinho que tinha. E aí depois eu comecei, sei lá, pelos 12, 13 anos ali, não tava muito em cavalo. Fiquei, levei uns golpaços feios e fiquei com medo, porque o pai tinha uns bichos bravos lá. E aí eu gostava muito da rédea, admirava muito o Dula, montava na rédea às vezes, com um tentão assim, né? Chegava a ver às vezes quando precisava, que realmente ele inclinava, né? Silvinho. Nessa, né, Silvinho, um estilo muito bonito. O Alex lá, que é meu vizinho, que foi, Ah, sim, nós mas criava. lembro eu muito da rodei no rédea. Tropeiros, o cara via eles bastante nessa Era um época. cara bem Muito bem estiloso. regueiro lá, o Alex era um cara bem firme, assim. Não chegou a sair muito pra rodeio, assim, mas os que ele foi, ele andou muito bem. Um cara. Se Não, chega Alex, a ter saído, não, era um Alex dos era um caras cara das pontas gigante. também. É. O Iquinho disse que o Rony tinha muito cara bem medo do Alex. Como um firme, assim. Diz que... Não, Alex era firme. E era um dos caras mais finos que andava na volta. E aí foi indo, e tchê, depois. E aí sempre montando em boi. Boi sempre montei bastante. Daí montando uns touros pro André ali depois. Mas começar a sair pra rodeio até foi tarde. Montar em cavalo com. Acho que uns 22, 23 que eu comecei. Bem tarde até. Que eu comecei a conseguir parar nos, porque eu não parava. Pá, tinha uma égua velha lá, uma sai de cima, uma tostada, que ela me largava. Que era do Alex, não era? Era do Alex. 2, 3 vezes, me largou Sim, tarde desmaiado. mesmo pra gineteada, né? Me largou desmaiado umas 2, 3 vezes na mangueira e. É que ele montava fiquei com boi, medo. montou boi muito tempo, né? Foi Eu montei boi também. E aí eu gostava da rédea. Tinha uma boi paixão bastante. pro cara que montava na rédea, achava bonito Mas e queria montar só na rédea. E deu certo? Não, muito pouco. Não, o Juninho é firme pela rédea. Ele não tem coragem só, não, mas ele é firme. Em todas as oportunidades que eu vi montar, ele parou o cara pálido uma vez, uma baita gineteada, eu me lembro, pela rédea. É, e Não, depois foi eu. só pra não podia perder essa, Não, né? Não. Aí, não, mas tendo tendo assim de cabelo, que dá pra agarrar com um pauzinho, ajuda, qualquer né? coisa, eu agarro. Mas se tiver que montar pela rédea, o cara monta. Mas aí depois que nós começamos a negociar uns burrinhos e coisas, que eu andei montando na rédea. Tinha uma petiça lá, braba até, que eu Quanto negociei. tempo tu levou pra ficar, digamos, competitivo, assim? Começou a... Eu chegar nos comecei a prêmios? virar Qual foi teu competitivo. primeiro prêmio, lembra? Eu comecei a virar competitivo no Erval, um ano que eu caí da Maragata com 7,98. Eu ganhava o carro e ela caiu pra um lado e eu caí pro outro. Eu não fazia nada, só ia pra rodeio. E Aí ele pegou gana. aí depois daquilo ali que eu vi, ó, capaz de dar certo. Aí comecei a treinar, e que nós negociamos essa petiça e coisa, e comecei
montar na rédea. Me lembro que ela petista na rédea, uma vez nas casas, ela me deu 24 tomos na corrida. No mesmo dia? No mesmo dia, um atrás do outro. Barbaridade. 24 tomos. Eu E aí lembro que depois- Criou calo. aí depois eu comecei a acertar, né? Eu montava com os Depois podinhos da que é, cavalo. deu, né? pra ficar Mas mais também difícil. depois começou a acertar. Deu. Acertou, né? se hoje essa petiça é Aí, viva, pobre- eles Não, pagam 100 mil nessa pobre petiça. dessa- Imagina uma petiça que derruba o Juninho Não, ela 24 foi, vezes ela na mesma tarde. teve 30 e poucas multas invictas em rodeio, levava para o desafio, coisa, montou o Alen Castro, o Leandrinho, Eu uns lembro, quantos caras lembro. montaram, né? Tá lá ainda petiça Que velha. praga, né? É. E aí foi assim. E aí depois... Essa parte 24 corta também, porque o 24 dias. Não, se ela te derrubou, nem fazia força. Aí o cara começa a assistir, né? Qual foi a maior 24 quantidade de tomos. tombo que tu já caiu num dia, Oliveira? Não foi o recorde do Juninho, né? Não tem como Não bater. consegui bater. Isso eu não sei se bate, ela vai aparecer. Não, eu caí. O Rony tinha uma égua, a Vesga. Na verdade, essa égua, nas casas, eu nunca consegui parar ela. Uma tubiana, não sei se o Lince lembra, tu também. Só uma devia tubiana falar. grandona. Eu vou Bárbara andou me falando dando dela, uma acho. interrompida só na questão de daqui a pouquinho da condição de quem tá vendo entender. Rony foi um tropilheiro, dono da Lagoa Negra. Infelizmente já é falecido, era Rony Brum. Sim. Um cara grande incentivador de gineteado, o qual o Fábio andou muito tempo junto, assim, muito amigos. E aí, quando ele se refere ao Rony, é da tropilha Lagoa Negra. Exato. Pode seguir, Fábio, por Tinha. favor. Uma das melhores tropilhas que tinha aí na volta aí, né? E essa égua, nem eu não conseguia parar ela. Só que eu não insistia tanto com o Juninho, era 2 tomos por dia. Mas durante a semana acho que fechava esses 24. Sim. O que ela fazia, Fábio? Tudo. A sapetista te pagava por dia, né? Eu era por semana. Essa toda sempre do mesmo lado, embalava e girava? Tia não, essa é diferente. Ela rodava perto, mas não tinha lado certo. E a tua? Às vezes a mesma coisa, não tinha lado certo. Só que era uma égua grande, forte, né? Forçuda. Tu quer dizendo que o Juninho cai de petiça e tu só cai de calo grande, entendi. Não, essa aí me colocava porque não me pisava, né? Essa me machucava, essa né? machucava. As outras éguas do pai que o pai tinha me machucava. largava desmaiada. Mas E eu o cara dói, o cara... Mas eu não conseguia, custei. Aí num rodeio eu parei ela. Num rodeio eu consegui parar ela. E deu. Não montei mais nela. Já que o Brum ali tocou num assunto ali né, para dar nome às pessoas, eu vou te perguntar, um nome essencial para ti na tua época da gineteada? Um nome... pra mim foi o Rony. Não tem como não ser o Rony, né? O cara me apoiou em tudo. Por exemplo, o Juninho teve que negociar uma petista, teve que comprar bicho para ele treinar. Eu tinha uma tropilha inteira para me treinar, né? Eu experimentava cavalo, então isso é uma oportunidade que o Rony me deu, né? Gostava, né? É, Gostava. então, não tem. Para mim foi o Rony, claro, não tem. Para ti, ô Brum? Tchê, eu com gineteada iniciei meio de brincadeira, assim, no mais. Mas aí quando inventei que eu queria montar, um cara que me ajudou muito foi meu amigo Anderson. Anderson Oliveira, tem apelido de Lagarto. Lagarto negociava bastante cavalo na época e era um incentivador que eu tinha, assim. E tudo que era bicho que ele pegava, que não fosse manso, ele me botava pra montar. E quando ele não tinha, ele arrumava. Teve outros também, o Rodrigo Maciel também me arrumava, tipo... Mas como eu era muito obcecado por treinar e eu acordava, pegava meu telefone e ligava pra alguém, eu queria montar todos os dias. E eu só procurava os outros quando o Lagarto não tinha, mas quase sempre ele tinha. Eu cheguei a montar 7 cavalos pra ele num dia, assim. Pro cara que treina, e eu vejo que hoje tá muito mais difícil. A oportunidade que tu teve com uma tropilha hoje, pelo volume de cavalo ser menor, e tá muito mais difícil. E a questão de cruzamento genético vai amansando muito os cavalos. Tu vai ver hoje em dia, muito pouco cavalo é caborteiro. Então eu vejo que hoje tá muito mais difícil pro cara poder chegar, tipo... Tu vai ficar bom montando. O Juninho montou 24 vezes no mesmo dia. Pega um guri hoje que tá começando a montar, não monta isso no mês. Não tem. Entendeu? E quanto mais tu monta, melhor tu fica. Nem aguento. Né? Então, quanto mais tu monta, melhor tu fica. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito. Tipo, o Lagartinho me ajudou muito. Então, hoje, se eu devo agradecer a alguém nisso, agradeceria ele, sim. E tu, Juninho? Tchê, quem eu tenho que olhar pro meu pai, não adianta, né? Que era o que tinha... Os bichos que me incentivavam, que dizia que não era pra ir, mas que no fundo queria que o cara fosse, né? Queria incentivar o cara, né? Por questão de ser pai e... Sim. Com medo do cara, né? Mas o cara sentia que se orgulhava, né? Sim. Então, se tu me permite, vou pegar o mesmo que eu fiz com o Fábio, fazer o pai do Juninho, o seu Edar Ribeiro.
É um cara que eu quando eu comecei a laçar novinho aí com 9, 10 anos, o seu Edar fazia rodeio lá, é um cara muito receptivo, uma pessoa de um coração absurdo. Eu não conheço ninguém que não ame o seu Edar É Ribeiro. verdade, é Ah. verdade. O seu Edar fazia brincadeira pra criança, fazia gineteada em ovelha, fazia gineteada, eu fazia porco ensaboado, eu fazia pega do leitão, pega do garnizé. Não existe, Ele gostava né? de estar no Do meio das porco, crianças. Eu me lembro do seu Edar arrancando eu me lembro disso. Ele tirava um paco de dinheiro do bolso e ia dando pras crianças no meio do rodeio, aquelas crianças, inclusive eu, chegava a andar escalando ele pra chegar naquele coisa, e ele adorava aquilo ali. Fez rodeio muitos anos. É alguém que é muito querido. Queria deixar um abraço muito especial para ele. Um cara que eu gosto de paixão e acho que gosta muito de mim também. Gosto, bah. E, então é alguém que eu conheço também há mais de 20 anos. Alguém que foi muito importante também pro nosso rodeio, assim, dos primeiros. Que começou a fazer rodeio de forma... Campeira. Com tudo. Tinha gineteado em boi, gineteado em cavalo. Dos rodeios mais completos. Até hoje o cara sente falta de ter os rodeios de seu Edar. E sabe, Bruno, tu fez deu pra gente perceber agora aqui que nessa rodada de pergunta, digamos, cada um tem um nome, né, que é firme, já vem direto na cabeça, Sim, essa é a sim. primeira opção, e em situações totalmente diferentes, né? O Juninho tinha um pai em casa que incentivou, até porque também tinha condições, já tinha os cavalos e tal, mas isso tu ter esse incentivo, Claro. que por mais que era um incentivo que te dizia que não, mas tu sabia que ele queria É. que tu fosse. Então, é uma maneira muito mais próximo, né? Claro. E que juntando o Fábio também- foi buscar praticamente um pai dentro do rodeio. Na verdade, o Rony é um cara que me incentivou. Foi um pai pra mim. O meu pai e a minha mãe sempre me incentivaram. Sim. Eu não fui daquelas mães assim, meu filho, cuida. Não, a minha Não, mãe sempre. me incentivou mesmo, entendeu? Assim, eles me empurraram assim pro mundo. O teu pai até a tua última É, monta especial, é. aquela lá em Arroio Grande, ele Isso, estava lá contigo para tava poder lá, te ver. Entendeu? Eles vão. Seu Rui? Seu Rui Oliveira, um cara muito gaúcho. Eu Ô, acho que Patrick, nós queríamos saber também de ti. Como que tu entrou no mundo do rodeio? Assim, eu queria como tu entrou. Fábio, entrevistador. O que te incentivou a narrar? Da onde veio esse negócio de tu gostar de narrar e estar no mundo? Porque a gente não sabe a tua história, assim, Perfeito. da onde tu partiu pro rodeio, entendeu? Então, eu... Patrick, por mais que seja bem gaúcho aí, parece da fronteira, Não, mas sou eu de São José, ele é Floripa. Catarina. São José, Grande Florianópolis, Santa Catarina. Fábio, eu sempre gostei de cavalo, sabe? Até agora, eu acho que foi esse final de semana, no rodeio ali em Arroio Grande, ainda na hora de começar a abertura ali, ainda eu falei, tem gente que queria ser o jurado, tem gente que gostaria de ser ginete, tem gente que gostaria de ser o narrador, tem crianças que imitam em casa, né? Ah, sim. E um dia aquela criança fui eu. Eu era aquela criança que fazia nome ali e ia lá para um cavalete e imitava um narrador e assim ia. Até que um dia começou, aí eu fui num torneio, num treino de laço, Antônio Rogério Bueno, era um narrador lá da região. Se eu não me engano, ou ele foi laçar, ou ele precisou sair e pediu para eu começar a chamar laço. E aí chamei ali. E aí depois, por uma questão de amizade, daí... Que idade tu tinha? mais 16, 15 por aí, eu acho. Mais ou menos. E aí depois daí... Aí na época tinha um narrador de gineteada muito bom lá na região da Grande Florianópolis, ali São José, Santa Catarina no geral, que era o Ivan Duarte, sim. Olho Roxo. Claro. Tu conheceu Conheci, provavelmente. claro. E se eu não me engano, foi naquela... Ele foi pra política. Ele foi candidato e se elegeu a vereador. Então ficou aquela lacuna. Aqueles rodeios ali precisavam de um narrador de gineteada. E aí eu, amizade com o Xuxa, que pra mim foi o primeiro tropilheiro, assim, que me... O tropilheiro, ele sempre ajuda muito, né? Ah, tropilheiro Ele sempre vai ajudar ajuda toda a parte, né? muito. Em toda a parte. Tá muito ligado ao rodeio. Tá totalmente ligado ao rodeio. Então veio o Xuxa, daí veio aí, outros amigos meus, daí andava sempre eu, o Dé, que é lá de São José também, que é um irmão que eu tenho até hoje. E assim nós fomos. Então era sempre a mesma turma que seguia de rodeio em rodeio, né? E eu... era o que eu queria aprender, que eu queria fazer, aprender a narrar gineteada. Até porque eu lembrava de quando eu só anotava lá numa folha de caderno. E daí tinha uns nomes famosos da época lá, que era Adenir Oliveira, Roque, Manuel Goulart. Manuel Goulart.
Aí tinha outros, aí o Xuxa nessa época o Xuxa, sim. já montava. Então, Fernando Forte. Fernando, vários nomes. Então eu, como criança, botava o nome na lista e ficava brincando de narrar. Né? O meu avô gostava de andar a cavalo, mas esse senhor assim gosta mais da cavalgada. A tua ligação com o rodeio, tipo, tu pequenininho, tu já brincava disso. Mas, tipo, tu enxergou isso através de quem? Quem te levou pro rodeio? Como é que tu foi pro rodeio? O meu avô sempre gostou de cavalo. A tua ligação com o rodeio vem através do teu avô, gostava de cavalo. Meu avô sempre gostava de cavalo. E aí o teu avô ia a rodeio, tu ia com ele? Isso, mas o avô ia a rodeio a passeio, né? Então, perfeito. Eu ensinava cavalo e ia lá a passeio. Sempre um cavalo de marchador, assim. E eu ia com ele. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que é muito interessante. Tipo, talvez antigamente, eu acho, talvez não seja algo palpável, mas sempre tem aqui lá o Catarina, o Gaúcho, o Catarina, meio que uma coisa. Cara, Sim. eu gosto muito de ver um Catarina bem piochado. Cheguei aqui, tava sem lenço, porque eu gosto de imitar o Fábio, tudo que o Fábio faz eu tento fazer igual. Né? Mas o Catarina, aí Catarina o Fábio tava gaúcho, sem lenço. Aí eu fiquei olhando o Patrick chegou de lenço, até agradecer a LS Lenços, que nos apoia. Ali. Aí. O Luan e a Larissa, que são também um de São abraço José. pra eles. E aí vi ele, e aí disso também quis botar. Então, acho muito bonito, porque tu é uma coisa... A tradição gaúcha estava localizada antigamente muito na fronteira. Sim. E ela, por ser bonita, e por ser legal, e por ser interessante, ela foi vendendo. Então, hoje, quando eu vejo um cara de Santa Catarina bem pilchado, eu acho muito bonito. Paraná se pilcha muito bem. Os guris do Paraná vêm muito bem pilchados. Tem o Giovanni, tem o próprio Luan, que desceu. Então, são o Luan é vaidoso, impecável, são né? vaidosos. O Luan é impecável. Eu ia falar agora, o Luan é impecável, não, Pilcha. Então é isso, acho muito bonito. Quando eu vejo a tradição indo. Agora tive uma passagem por São Paulo, o paulista que é do campo, digamos assim, que é da lida, gosta muito também da tradição gaúcha. São O Fábio não sei se entusiastas chegou aí disso. pro rodeio lá também. Chegou aí, Fábio, pra montar, não? São Paulo nunca foi montar. Montei no Mato Grosso. Eu fui alguns rodeios pra lá. Eu, na época, o Xuxa organizava, né? O Alex. E aí nós fomos lá. Americana, Novo Horizonte, Fernandópolis. Aí Mato Grosso foi Nova Mutum. Paraná foi o Colorado, que é a capital do rodeio no Paraná. Bem recebido. Tá louco. Não, Paraná eu montei. Até isso é uma coisa que eu comento muito, sabe? Às vezes a gente não consegue nem explicar a maneira que tão bem nós somos recebidos lá, levando essa cultura gaúcha, levando a gineteada no pelo, né? A gineteada na crina, ou às vezes até mesmo algumas montarias de apresentação, tanto de grupa quanto de basto aberto. E a recepção que tem... Tem um rodeio, se não me engano, foi Fernandópolis. E tava tudo certo. Chegamos lá, mais uma chácara. Chácara do irmão da prefeita, se eu não me engano, na ocasião. 2 quadras de tênis, quadra de futebol, piscina, tinha uma barragem para andar de jet ski, lugar para parar, mais uma coisa. E se eu não me engano, foi o Perigo. Na ocasião falou o seguinte: tava eu, o Petim, o Perigo, toda essa turma ali, aí o Pokémon, o Xuxa, e agora eu não lembro o restante de todo mundo quem era ali, mas sei que era essa turma toda. E se eu não me engano, foi o Perigo que falou: só pra estar completo só faltava uma mula pra gente dar um treino. E no outro dia de manhã Apareceu. tava lá a mula pra dar um treino. A maneira que esses outros estados recebem a gente sempre que nós vamos lá é fenomenal. Para nós não perder, tu vinha falando da tua questão e nós demos essa guinada. Segue com a tua evolução. Tipo, aí tu teve essa lacuna da narração através desse narrador Isso. que era importante. E aí tu entrou e aí virou narrador nesse momento. E aí sim. E aí eu comecei. Ele te pediu para que tu ocupasse, o próprio rodeio te chamou, o Xuxa. Não, na verdade, daí isso foi numa sexta-feira, se eu não me engano. E no domingo já teria um torneio de laço. E era aquelas caixas amplificadas e um microfone e só. Tá, só uma caixa amplificada e deu. E aí eles já falaram: mas final de semana agora já tem um. Não lembro agora o nome do piquete, eu sei que era lá na Palhoça. E... agora não vou me recordar o nome do piquete. E lá no CTG Vaquianos do Litoral. E aí ali já fiquei, já narrei ali, já começou a ter outros, claro, mas não era nessa sequência de agenda que nós temos hoje, né? Legal. E até que um belo dia eu vim narrar o rodeio de Campo Bom, que foi o primeiro rodeio que eu narrei no Rio Grande do Sul, isso há quase 20 anos, eu acho. Aí dali a 2 finais de semana foi Osório,
E daí o Daniel Vieira, junto com o Eneron, que era um narrador de laço da época, que era o responsável pela gineteada, já me convidou para ir narrar o rodeio de Osório, internacional. E aí tá. E aí depois o Geraldão começou a fazer aqueles encontros. Não sei se chegou a montar, não. Não sei se chegou. O Fábio, eu acho que. O Geraldo Sossenbach foi num. Aqueles encontros de tropilhas lá que tinha e tal. Eu acho que o Fábio chegou aí, né, Fábio? Nos encontros, aquele que o Geraldo fazia lá em Osório ou não? Não. O Dula eu sei que sim, se não me engano. O Dula até montou o Pela Graia numa edição lá. Isso, o Dula foi. Com a tropilha do Rony. E aí fiquei ali narrando e tal, até que num rodeio de... E isso daí lá em Santa Catarina era todo final de semana. Lá tinha muita gineteada. O Xuxa mexia muita gineteada lá, né? E até... O Xuxa tinha muito conhecimento lá, chamava muita gente pra lá. O Xuxa é... Ele é muito político, assim, ele conhece todo mundo, ele... Muito querido em São Paulo também. Ah, tá. Mas também, né? O Xuxa vai pra lá, se dá bem com todo mundo e... Enfim, daquele jeitão dele. E aí até que um dia o Coruja, aqui da... Estava sendo organizado, o Coruja e a Kênia estavam fazendo um rodeio universitário, que o Odilo organizava a parte universitária, e o Coruja fez uma rodada aberta de pelo no domingo. E aí me chamaram para eu vir narrar, mas isso faz... Foi que ganhou o final do Gago. Ganhou, eu ia falar agora. Fiquei segunda. Eu ia chegar nesse ponto agora, se eu não me engano, ganhou o final do Gago. Boca. Foi. E ele ficou em segundo. Um festival de tombo, não foi? Foi um festival de tombo. Foi, era uma volta... Eu me lembro. Eu montei Ganhou 42 montas, acho que tem que Eu acho que o primeiro morada que eu montei isso aí. Esse daí, montei se eu não me engano, tu ainda madrinhava. Eu madrinhei e montei, mas ali no Isso Colorado mesmo. foi o primeiro que eu montei. Isso. Montei a volta mula, porque um tombo, eu levei as mãos no chão, não alcancei. É verdade. Acontece, Tu vê só, eu achei que o Patrick Acontece. já vinha pra cá antes. Já. Não, aquilo ali foi o primeiro rodeio que eu narrei na região aqui de Tu Pelotas. viu que coincidência? O primeiro que tu narrou, o primeiro que eu montei... E o primeiro tu ficou em prêmio aqui também. Ali em Deve ter do sido, Morada sim. foi. Sim. Do Morada foi. E ali começou. E aí sim, né? Aí E aí, deslanchou. aí começa a conciliar a agenda daqui com a agenda de Santa Catarina. E daí na época já tinha os rodeios de São Paulo e do Paraná que o Xuxa organizava. Ficou uma rota boa, né? São Paulo, Paraná, perto, Santa Catarina, perto. Rio Grande do Sul. joia. Hoje eu queria mais rodeio em São Paulo, já que a Cecília mora em São Paulo, pra mim ficava bom, né? Mas não, hoje não tem mais Cecília é a filha do Patrick. o meu amor. E aí hoje aí a gente tá assim. E praticamente agora a temporada vai até julho ali. Normalmente a temporada encerra em Osório e inicia em Arroio Grande. Boa. Acho que pegando um pouco pro... Conheci uma história do Patrick. É isso aí. Poucas Pois pessoas é, sabem a eu história ele do vinha Patrick. antes pra cá já. É verdade. Eu digo do início, né? Mas o início é esse aí. O início. Nunca montou? Uma vez em Jaraguá do Sul. Mandou os pés no bucho. Cara, eu tava narrando o rodeio lá, era um rodeio, até hoje nem existe mais. E o seu Salésio da Conceição, claro. tropilheiro, também lá de Santa Catarina. E tá voltando ativo o seu Salésio. Ficou bom tempo, sim, ficou um bom tempo afastado de problema de saúde. Agora há poucos dias eu fui narrar um rodeio em Gaspar, tinha uma égua dele. Inclusive deu prêmio à égua dele. Não sei, Salésio. Vamos. O Salésio teve... O Salésio tinha um cavalo muito famoso, um pretinho, como é que era? Chapolin. Chapolin. Tu E parou o ele, 20. Parei ele. Sempre assim. Tudo que você for falar de neteado não paga. Mas eu parei ele com a dica do Rock, né? Isso. Sim. É porque o Rock era experiente O para Rock, ele. Uma lenda. eu peguei esse Meu cavalo amigo. e falei pro Rock. Ô, Rock, eu queria parar esse cavalo, o que eu faço? Aí o Rock pegou e falou, tia, faz isso, assim, que... O que ele mandou fazer? Fala. Tu vai falar. Bom, Não, o que o Rock mandou fazer? O Rock mandou... Se não é trampa, ele não conta, tinha, senão- na verdade, não tinha clina, né? Era tosado. Era tosado. Ah, O antigamente seu usava Salésio muito. tosava? Obrigado, Tinha seu que não Salésio. não tinha muita clina mesmo. Já não tinha aqui esse cavalo temporada Mas também ia, só que assim, ó, não era de ir de vez em quando. não era de volta. Descia do caminhão. Talvez por causa disso que também a Santa Catarina vem muito na rédea. O Xuxa montava bastante. Mas talvez esse por causa cavalo na disso. rédea era ruim. Ruim de amar. Não. A rédea é imparável. Eu ouvi falar há poucos dias desse bicho. Só te calça ele e fica quietinho. Eu nunca me esqueço do Isso o Rock Rock falar. falou. Fica quietinho em cima dele, Fábio. Vai ver. De que jeito eu vou ficar quietinho em cima desse bicho aí, cara? Tchê, parei o cavalo. E como é que Parei. ele pulava? Ele saía correndo. E tranca. Toda E vela. trancava. Trancar o ponteiro. Trancava o ponteiro e não tinha volta, né? A volta Era o que lado tu que via, na tava bom verdade, pra ele. a volta que tu via, que ele via que tu tava desacomodado, que ele girava, né?
Mas deu certo, mas depois da segunda volta era bom de montar nele. E de porque aí brete, ele Fábio? amolecia. Eu montei nele de palanque. Mas Montei lá de tinha palanque. bastante rodeio Tinha, de brete, né? era praticamente só de Geralmente brete. foi 2, 3 vezes o mesmo cavalo, né? Poderia acontecer. Esses trampa vinha tudo, né? Esses trampa vinha tudo. E a gurizada, não me lembro, eu me lembro que não tinha muito sorteio e tu ia te inscrever Embretado. embretada e os mais ginete, vamos dizer assim, os mais experientes deixavam pra se inscrever por último, né? Pra pegar geralmente esses cavalos aí, esses E brutos na época, às vezes, tu ia se inscrever na hora ali, na hora. dentro da pista. Era passava sempre na hora, uma- né? Era sempre na hora. Tinha coragem de escrever isso. Engen- Então. É. Então, pra ti, engineteado, assim, alguém que te deu dica, que te ajudou, assim, que foi importante, assim, em algum momento? Tinha os que eu olhava ali, era o Alex, me queria na volta do Alex, que eu olhava, uns caras que agarravam muito. O Fábio, eu sempre admirei ele, coisa, mas nunca vi ele, cheguei a ver ele montar muito, né? Quando eu comecei a sair pra rodeio, ele tava parando já, né? Já tava parando. Acho que eu cheguei a te ver montar num rodeio em Pinheiro, eu acho. E pouquíssimo, acho. E Morada. algum outro mais pequeno, Morada. Isso aí muda um cenário, daqui a pouquinho isso aí muda um rodeio importante, muda um título grande. Até porque é o seguinte, né, como a Bruno? gineteada, pelo menos pra mim, como a gineteada ela é feita de pequenas coisas, assim, tu entende? É uma bobagem de uma apertadinha a mais sim, no que tento, dá uma diferença. é uma confiança, tipo, tia, amolece a cintura, dobra a mão, ou faz assim, ou faz assado. Tipo, uma vez o Valtrin me deu uma dica. Eu perguntei, Valtrin, eu queria sair com o relho pra cima e não conseguia, porque aí a rédea fica solta, meio parece que tu tá arrancando numa bicicleta sem guidão ali, nojento. Eu gostava de agarrar e muitas vezes ficava agarrado e tal. Eu perguntei pro Valtrin, tia, Valtrin, como é que tu faz? Como é que tu sai? Valtrin muito estiloso pela rédea, né? Alguém que eu gostava de ver montar também. E ele, tia William, eu boto a rédea aqui, eu digo, é bem puxado? Ele, não é bem puxado e nem é frouxo. Eu ajusto aqui pra minha rédea e agarro. Tipo, talvez fosse parecido a mesma coisa que eu fizesse, mas como eu tava fazendo aquilo que o Valtrin me disse pra fazer, que era o jeito que ele fazia, aquele jeito dava certo, eu fiz aquilo ali uma vez num treino lá no Rasga. Tinha um palhaço, lembra um cavalo que veio do circo, um tostadinho? Era de circo e depois veio pro coach, dava uma embaladinha, rodava. Tinha saí nele, fui bem assim, fiquei com aquilo na cabeça e aquilo ali pra mim resolveu. Tipo, não, o jeito de sair é esse, é igual o Valtrin disse. Então é um detalhezinho que cada vez tu vai pegando, um fulano bota assim. Então eu digo o quanto é importante daqui a pouquinho aquilo. Mas é que às vezes, ô Bruno, olha a colocação dos dois, na verdade, tanto a do Fábio quanto a tua e a do Juninho também. Não é só o que é falado, mas é quem te falou isso. É, sim, importante. sim. Pro Fábio, na época, quem falou era o cara que talvez era o ídolo dele, ou um dos caras que ele achava mais cavaleiro, que ele sabia que parava aquele tipo de cavalo. Só faz isso aí e fica quietinho. É uma dica que talvez qualquer um poderia ter dado. Claro que é. Mas é que não foi qualquer um que deu essa dica. Foi o Rock. Pra ti a mesma coisa. O Valtrinho sempre foi um cara muito estiloso, muito redeiro. E que acaba te passando essa confiança, né? Não é qualquer um também fazer. É diferente do... Como é que tem esse nome desses caras hoje em dia aí? Que dão curso, coach. Coach. Que hoje tem uns coach que só te falam e nunca te mostraram como é que é. Ou nunca foram nada. Esses coach de vocês foram os caras que foram tudo, assim. E outra Cara, coisa... olhando, o cara também vê a muita mesma coisa. coisa. Mas naquela época tinha uns quantos caras que eu gostava de ver agarrar os cavalos, né? Por isso que eu peguei esse jeito, mais ou menos. Quando eu comecei a montar, minha cabeça era tentar sair com esses corados só. E aí, mas o que eu olhava era o Dula agarrava o Negão Didi, não era um cara que montava muito de pelo, mas agarrava uma turma, né? Pá, agarrava firme, uns quantos caras que agarravam mesmo assim das esporas, né? É que na verdade o agarrar firme, tu tem um estilo. Todos os cavalos tu vai largar firme. Mas tu aprendeu a lidar com esse estilo assim porque tu é um cara forte. No meu caso, eu não podia fazer em todos os cavalos isso aí, entendeu? Eu tinha que jogar meio com a inteligência com eles, assim, que eu ia perder. Mas tu é um cara forte, o Duller, tu tá dando exemplo de cara forte, não sei o Diller, né? O estilo dos caras. E eu conheci um argentino que era bem pequenininho e fazia que nem tu, assim, e ganhava dos cavalos, né? Claro que muda. Mas eu meio estudava eles assim, eu digo, tchê, esse aqui não dá. Uma vez o Dula foi pra Diamante comigo e pegou um cavalo muito famoso lá, um tostado. Montaria na soga. E eu digo, Dula, esses cavalos que são diferentes, se tu abrir e sampalha os ferros neles, eles vão te abrir tua perna, cara. Mais muito um grande. cavalo, né? E o Dula não é capaz, eu digo, tchê, vão. E tu não tava falando pra qualquer um, era o Dula também, né? E o Dula abriu assim pra fora e sampou. Ele deixou o Dula do lado, né? Abriu, deixou o Dula do lado. Do lado dele.
E aí eu digo, te visse, se tu escorasse ele, ficasse firme, ele ia se inchar embaixo das tuas pernas, tu ia deixar ele. É que essa questão também, tipo, o Juninho daqui a pouquinho, talvez Mas hoje, o no Juninho nível, aprendeu, né? nível que chegar, talvez consiga. O Félix é um cara que a gente viu essa evolução dele nisso, era um cara que no início também agarrava, hoje é um cara que consegue, só que vai muito de estilo e vai muito de coisa. Talvez nesse início o Dula não conseguisse, depois de um tempo, talvez mais cancheiro, tu consiga chegar nisso. O Juninho ainda não, e é uma competição física muito grande. Ia encaixar nisso que o Patrick falou, é outra, tipo, são pessoas... O cara que é bom é muito difícil que ele for bruto. O Juninho, é forçudo porque agarra nos ferros, porque esse cabeludo não sei o quê, mas ele é extremamente inteligente, ele olha o vídeo, ele conhece o cavalo, ele acompanha, ele pergunta, ele enxerga, então não existe mais o cara que seja só bagual. Antigamente eu acho que existia aquele cara nem olhava para os lados, vinha e agarrava. Hoje em Esse dia negócio de arrumar a mão e arrumar a pata não existia. hoje em dia já não existe. Eles vão se acomodar onde der, né? Não, esse negócio nem tinha de arrumar uma mão e pata. Então ele, além de ser quase sempre aquele cara que é querendo ou não, o cara que é o campeão, quase sempre ele vai ser um cara inteligente. Então vem uma dica de um Rock, que foi um dos maiores campeões que teve. A história do Rock é bonita muito também. inteligente, né? Fazendo um só rápido, assim, acho que é interessante, falando de gineteado, falando de Santa Catarina, que ele é uma lenda. Rock era de circo, acho que ele é do Paraná, se eu não me engano. Presidente Prudente, se eu não me engano. E aí ele era de circo, montava no circo para apresentação, que não caía de nada no circo. Um dia foi num rodeio, ganhou muito mais dinheiro no rodeio, muito mais fácil de montar o que ele montava os burros, ele montava no circo, no rodeio, ganhou mais dinheiro, um monte de gente vendo e falou, eu quero isso, não quero mais circo. E aí viveu de gineteada, que é uma coisa que hoje em dia não dá mais. Não sei se o Fábio viveu da gineteada. Vivi da gineteada, claro. Quanto tempo? Quase toda a minha vida, né? Porque eu vivia da gineteada porque eu cuidava uma trubilha de apoiado, né? Que era do Rony. Eu era um cara assalariado, ganhava salário, eu tinha um seguro de vida que o Rony fez pra mim. E o rodeio foi minha profissão, era rodeio, né? A profissão era rodeio. É o que eu digo, acho que o Baby foi um dos caras que também, quando eu comecei a montar... Eu comecei a montar em 2012, já foi tarde. Eu também tinha 23, a primeira vez que eu montei em cavalo. E o Baby, nessa época, ali, tinha ganhado a vacaria em janeiro de 2012, nessa época não é de nada, tava um monstro. O Baby, se eu não me engano, tirou um tempo pra viver só do rodeio. O Mendigo, acho que até... Também. Acho que o Mendigo até hoje, Até né? hoje, né? Acho que o Mendigo até hoje. O Perigo, da mesma maneira. O Petinho durante um tempo. Então, O Renault. eu ia chegar nesse ponto Mas agora. eu ia dizer que hoje em dia... Eu acho que só o Mendigo. Acho que hoje que vive só da gineteada... O Mendigo vive só da gineteada, Pelo exclusivamente. que eu Alguma coisa ele faz, ele ferra. Sim, ele lida Tava assim, meio mais cortando cabelo esse tempo, acho também. Tava de barbeiro. Então, legal. Mas Mas o eu forte digo, dele é... Infelizmente, hoje, tipo, a gineteada não dá essa condição. Uma que tá caro, outra que daqui a pouquinho não tem. Mas é legal, tipo, ter essas experiências de gente que viveu. Acho que o Alencastro largou tudo uma época, teve um ano, até Também. foi... Não, mas o Alencastro largou tudo, já saiu direto, pegou um rodeio, ganhou 2 carros num rodeio só, dá pro cara arriscar, né? Não. Foi naquela época? Sim, Foi. Em Mas é- Pinheiro. Você lembra quem ficou em segundo naquele rodeio, Fábio? Ele vai só pra poder dizer que foi ele. É que foi ele. Por isso que o cara tem que ganhar, ninguém lembra do segundo lugar. Ou seja, Caiu um tombão na raposa, Tanto é que até hoje. Até ele agora que disse, naquele rodeio do Morada, se eu não me engano, foi o rodeio que o Gago ganhou, foi. Eu fiquei em terceiro. Mas, tipo, ele lembrava do rodeio que o Gago ganhava, agora que ele tinha ficado em terceiro, Tu tem não. que estar sempre contando. Assim, uma coisa que eu sempre... Tipo, o narrador, ele tem um sonho de narrar um grande rodeio, assim, um rodeio que marca. O meu primeiro sonho de narrar foi os praianos, né? Um baita no rodeio, né? Porque... Deus E na tua época, eu acho que ele era um dos maiores rodeios que tinha de gineteada, né, Fábio? Era o maior, né? Em Santa Catarina era o maior. Sim, Não, e não. no geral, Bom, tava pra entre te ter uma ideia, o primeiro ano que eu fui montar nos praianos foi um ônibus de Argentina e um ônibus de uruguaio. Sim. E foi os top da Argentina e os top do Uruguai, né? Não. Aí vocês entendem agora por que eu, sendo de São José, sendo desse lugar do rodeio ali que ele falou, dos praianos, eu era aquela criança que ficava imitando e com nomezinho no papel. A gineteada em São José, esses dias o Lucas, o Hernandes, falou, Patrick, os praianos, eu acho que durante um tempo ele só foi menor que a vacaria. Eu acho. Era os maiores. Era Sem dúvida. disparado, assim. Disparado. E claro, hoje, né, o laço está muito forte, então horários, enfim, e pessoas diferentes lá dentro, mas ele já foi nesse patamar. Então, o meu primeiro sonho de narrar, assim, qual é o teu primeiro rodeio que tu realizou o sonho? Os praianos.
Depois, qual era o teu grande sonho? Aí sim, daí vem Vacaria, né? Que é o que todo lugar que todo mundo quer. Tá? Por tudo aquilo que é aquele rodeio. Tu já ganhou lá, tu também, tu já montou lá. Então, é até engraçado o cara falar, né? A Vacaria é uma coisa que é tão difícil, o cara ter um campeão. Ah, tu já ganhou lá, tu também já ganhou. Então, parece que é simples, mas não é simples. Né? Não é, o Fábio já disse no começo, Vacaria nunca é fácil. Mas, pra ti, ô Cabeludo, qual foi o primeiro rodeio, assim... não necessariamente que tu tenha ganho ou que tu tenha... Mas o rodeio que mais marcou tu ter ido, tendo ganho ou não, enfim. Bate. O que mais marcou mesmo assim, eu acho que foi o Prado, né? Quando convidado pro Prado. E o que eu ganhei, acho que foi o Morado, eu acho. Foi num dia bem difícil, foi bem num dia que o pai adoeceu, teve um AVC, né? Eu já tava na final já, e aí tava numa correria. E aí realmente tava precisando do dinheiro até para as despesas lá e coisa na época, e aí eu fiz uma correria e deu certo que eu ganhei. Aí foi o que mais... não tem como rodeio desse não marcar, né? Muito. Foi um rodeio vitória... triste, uma vitória triste praticamente. Sim. Tava... A vitória mais marcante ganhei. foi essa, o rodeio mais marcante foi o Prado. Foi Prado, O convite pro Prado. É. Eu acho que o convite pro Prado é algo que deve ser, hoje em dia ainda, assim, né? Tu recebeu uma ligação do delegado lá. Tu tá indo pra maior festa do Uruguai, né? É. Tu tá indo numa Copa do Mundo do Uruguai, né? E tu ser convidado pra essa festa, tá louco. E a admiração E ser pela campeão gineteada dessa lá festa. Eu nem imaginava que eu ia ser campeão do Prado, né? Bom, pra começar, eu não imaginava que eu ia o Prado, né? E ser campeão do Prado tá louco. O Prado, pra mim, me marcou. Eu ganhei Vacaria, me marcou, né? Um dos maiores rodeios, assim, que tá louco. Eu acho que foi o maior prêmio até hoje O da maior história, prêmio, né? E o maior Uma prêmio que eu tirei S10. também, né? Mas... diesel, né? Uma S10 Turbo Diesel 4. A diesel. Gabinada, 4x4 e tudo mais. É a top da galáxia na época. Não, Prado, a Vacaria... O Prado, nunca um brasileiro tinha ganhado lá, né? O máximo que tinha tirado foi terceiro Minga Blanco, né? E aí tu ser o primeiro brasileiro a ganhar, né? 75 anos de Prado, tu ser o primeiro a abrir a porta, assim, né? Depois vieram outros, né? Depois vieram outros. Mas tu foi o cara que... primeiro... Tá, bom, tu já falou dos dois. Qual rodeio mais te marcou, então? Sendo um desses dois ou qualquer outro que tenha... Assim, te marcou por alguma coisa? Fora esses dois, eu acho que até melhor. Esses dois, o Prado, Não, o Prado é o principal. Fora esse. que me marcou mesmo foi o rodeio de pônei, que eu ganhei, né? Toma. Fechou. Que legal. É isso Foi aí, a primeira né? vitória. A primeira vitória. O primeiro título, o primeiro troféu. Não tem como não ser diferente. Volto a isso dizer aí. para a criançada que está em casa assistindo, né? O quanto o início é importante. Um cara ganhou a Vacaria e ganhou o Prado. E ganhou todos os outros importantes também. Ganhou Campos tudo. dos Bugres, Onde ele passou, ele Quito, ganhou. Morada. Ele tinha esse costume. E mesmo assim, o primeiro rodeio de pônei na União Gaúcha foi o rodeio que mais... Muito E legal. tu, Brum? Falando, só para falar do Prado, referente à importância que tem o Prado, eu acho o Prado uma festa absurdamente bonita. Talvez a minha maior tristeza da gineteada tenha sido o referente ao Prado. Tipo, o Prado gosta muito que o campeão da Vacaria vá no Prado, dito por eles, né? E aí tinham convidado as 4 vagas no ano que eu ganhei a Vacaria, e o quinto tava esperando sair da Vacaria para ir. Aí eu ganho, e segundo fica o Lelé, que já é 2 vezes vice-campeão da Vacaria. 2 É o vezes. Foi prêmio agora de pico, novo. né? 2 vezes vice-campeão O Lelé, 2 vezes vice-campeão da Vacaria, e o Dé, de Santa Catarina também, 2 vezes vice-campeão. Olha aí, Sim. Tchê, isso é um baita. O Dé, se eu não me engano, é consecutivo. É muita falta de sorte. Sorte ou O falta de Dé, sorte? porque o Dé foi no ano do... Foi vice-campeão no ano que o Baby ganhou e vice-campeão no ano que o Floriano ganhou. Isso é 12 e 14. baita Foi título. 16, né? Baita título. Eu, 16. É. Baita título. E aí, quando aconteceu aquilo ali, eu fiquei realizado, porque tava aquele Foi conversa... comprado, né? E aí convidou o Lelé, porque era Peraclino, não estava pela rede. Eu entendo também, já conversei sobre isso até com ele mesmo. Que entendo, consigo entender o cenário, por quê, mas é uma tristeza muito grande, assim. Porque... Que nem o Juninho disse que é muito importante no Fábio. O Fábio... são coisas que, como eles fazem, fica nisso, mas é algo grandiosíssimo, tu entende? É sonho de muita gente, é coisa que muita gente almeja. E tem vezes que a tua fase vem, é aquilo. Eu sei que aquela fase que eu tive nunca mais vai voltar. Então eu sei que nunca mais, depois que aconteceu aquilo, eu sabia que não, por conta das outras coisas Era da minha tua vida... oportunidade. Era Era teu hora. ulti- era E aí teu não último- foi, vontade Eu te entendo. era chorar, é a tristeza até hoje. Tinha de rodeio importante, eu não sou um cara que ganhei muito
rodeio, acho que fui um cara meio abençoado com a vacaria. Eu tava numa fase muito boa na época. Eu fui finalista de todos os rodeios que tinha importante, vinha muito bem, mas fui abençoado. Eu te comentava que eu montei 3 anos. Eu comecei a montar com 23 e cheguei na vacaria com 26. Então fui um cara abençoado, assim. A vacaria é um rodeio que eu sempre tive vontade de ganhar. Era um Morado do Sol, tipo, eu nunca almejei vacaria. Quando acontece uma coisa que é bem grande, tu fica assim. Morada era uma coisa que eu queria muito, adorava ver. Eu tinha vontade de sair uma gineteada minha num DVD daqueles que tinha que gravava muito bem, era o JJ, acho que era o GG, o... Ginete Mídia. Não, não era um de Santa Vitória aqui que fazia Gabriel... Gabriel alguma coisa, fazia uns DVD exato. top E tinha a Gica Produções também, que era... A Gica era a esposa do Petinha, a Catiúcia, com a Gica... Tá, mas é um pouquinho depois. Era do Gabriel, era ele o Gabriel que fazia o nome do cara. Isso. Tinha que sair uns DVD e vinham umas gineteadas em câmera lenta. Minha vontade era ter uma gineteada em câmera lenta num DVD. Eu me lembro, eu tenho lá. Eu tenho os DVDs. Tem o Leandrinho, muito recomeço, tem um Colorado e tal. E era a minha vontade. Tipo, Morada, eu ia ganhar, se não é o cafezinho me parar numa baita gineteada ou coisa. Eu parei com aquela jararaca. E o café pegou o pirulito, só que tava pelado, e o pirulito numa baita fase. O café é meu amigaço ali no coisa. Falei, tá, agora o café cai do pirulito, eu ganho, porque tá pela crine e coisa, mas tô torcendo pra ele sai ali, bota uma baita de uma gineteada, ganha, eu fico em segundo, fico muito feliz. E na vacaria ele também tava no prêmio contigo, não tava? Sim, ele vinha em segundo, nós vinha em primeiro e segundo, nós dividimos, na verdade, a vacaria. Isso, eu lembro. Nós vinha em primeiro e segundo nos 10. Tem alguma história engraçada após o prêmio da vacaria? É o quê? Alguma história engraçada após o prêmio da vacaria? O pouso. Sim. Tá, acabou a vacaria. Eu dei azar, a minha vacaria foi de noite. Eu queria que fosse de tarde pra pegar aquela arenona cheia ali, coisa de noite com chuva. Né? Mas babava a água. De curiosidade, no meu ano foi a primeira vez que teve volta de honor na vacaria. Foi o Leote na veterana, eu acho que foi a primeira volta de honor da vacaria. É mesmo? Nunca tinha dado volta de honor na vacaria. Mas porque regra ou por... Era do rodeio, por falta acho que não tinha. Não por falta de gineteada. Não por falta de gineteada. Eu acho que não era costume. É que um tempo atrás, eu, apesar de eu ser novo, não tenho, né? Novo também não sou mais, tô com 41 já. Mas tinha coisa que já é veterano. Já é veterano, não tem mais de novo. Ele é um pouquinho que o Fábio. Mais novo um pouquinho só que o Fábio. Né? Mas tinha coisa que antes não acontecia, tipo, campana a ferro não existia no teu tempo, né? Não tinha. Volta de honor não tinha. Então, era um bagualismo. Era bravo. Então tu vai ter aí essa... Se eu não me engano, quem trouxe a campana a ferro pra vacaria, se eu não me engano, foi já o seu saudoso Antônio Motaflores. Se eu não estou enganado. Posso estar... Não sei. Eu acho que foi algo assim. Teu ano não era ainda? Não, o meu não era. Posso estar errado, mas eu sei que ele estava envolvido aquele ano ali, ele estava julgando. É que na minha época, assim, né? Pra te ganhar, tu tinha que montar nele no palanque e parar lá no brete. Sim. Sim, até o literalmente. um pretinho que chega até se jogar no chão com o senhor. Uma infinita. E era bom, né? Porque é que não fundia, né? Literalmente, Era bom, até o sacalaço. Aí tu imagina, daí nessa época... Tu falou como é que não fundia, a questão de cavalo, né? Esses dias eu estava assistindo uma entrevista, também um podcast dos tropeiros lá de São Paulo, lá que são do Cutiano e tal, e né, o pessoal falando de genética e tal, ele falou, e é um tropeiro que bota égua em cria, ele falou, eu não acredito, porque a gente até usa tudo, daí deu o nome de uns cavalos deles lá, e só que ele comentou, por quê? Porque antes se trazia para a gineteada aquilo que não deu condições de domar. Isso era o primeiro princípio, era os bolidos de arreio e tal. Hoje não, hoje quando tu bota uma égua velhaca com um cavalo velhaco, a última coisa que tu vai tentar fazer é tentar domar, tentar tirar aquele brio dele, porque a escassez de cavalo aporreado hoje é tão grande e tão maior do que cavalo, né, para domar, que se tu tem uma chance de ele ser aporreado, tu não vai mexer, tu vai deixar que ele continue com aquela chance. Então essa questão ali que tu disse, como é que aguentavam? É outra época, eu acho que é outro sangue. E tinha cavalo. Tinha cavalo aporreado, tinha muito cavalo aporreado. Porque nas instâncias, né, não, depois que veio essas outras genéticas, até para domar fica melhor, né, e tal. Mas tinha muito cavalo, muito cavalo. E era muito barato, né, Juninho?
com R$200, aí tu comprava um aporreado, entendeu? Eu me lembro que às Então, vezes o pai acho que trocava... Hoje não compra mais com 200. Hoje tu nem Era arranca. 200 na época do Fábio, vou te falar uma coisa, o salário mínimo devia ser uns 30 pila nessa época que ele tá falando. O pai trocava, geralmente, quando tinha um bicho bem bom, trocava por uma vaca. E era um horror, todo mundo se apavorava, porque era um sim. horror de dinheiro que dava por um cavalo. É. E tinha a estância com um cavalo caborteiro, entendeu? Isso não precisava ir no Uruguai. Tinha muito, muito. Tanto que a maioria dos cavalos do polaco era ali da Barra. Da estância, ali da estância da Isso, volta. claro, ele trazia carretas É, e carretas do Uruguai também, mas tinha. Mas ali na volta tinha. Tinha. Os principais aporreados do polaco são dali, não são do Uruguai, né? Que nem aquele despachante, aqueles bichos. Era dali. Rebolo, rebuliço. É, tudo dali, era de uma estância dali de perto. era Botafogo, despachante. Botafogo é do Uruguai. É do Uruguai, né? Uruguai. Caraguatá também. eu Uruguai acho. também. Era dos Riceto, né? Isso. Também do Uruguai também. Eu Mas acho, os gateados, eu aqueles acho que eu ruivos, sou era tudo velho. ali. Tu parou esse Porque- gateado? Sim, um foi da vacaria, né? Não foi da vacaria, mas não cheguei a parar, né? Não cheguei a parar ele. Tu sabia que o Toma. Petim... Também viu, até o Toma. Fábio cai, pessoal, só pra... Sabe que o Petim tinha essa fita em casa. E de tanto ele passar... Rebuliço. Essa dessa tua monta da vacaria. De tanto o Petim ficar passando a fita, ainda do cassete pra frente, pra trás, pra frente, pra Gastou? trás. Cara, não sei se... Não, gastar eu acho que não, mas se eu não me engano, ele pode uma hora me corrigir. Se eu não me engano, uma certa hora ele apertou no... Na época tinha ali, tu apertava o delete. no rec, era Apagou. rec, né? Isso, no rec ali, pra gravar, que tu podia gravar em cima da gravação que tinha. É. E aí, simplesmente ele apagou. O motivo de ele ter a fita era aquela monta do Fábio. Ele conseguiu apagar o motivo da fita. Acho que falando disso de monta boa... Mas assim, ó, vocês só estão falando pelo primeiro da vacaria, mas eu tirei em terceiro na vacaria, né? Toma. Não vamos esquecer o primeiro, vamos falar desse terceiro aí. Me diz uma montaria da tua época que tu viu, assim, de alguém que tu lembra, tipo Ou tua. Tem alguma? Não, Ah, tua eu não, vi vamos falar tanta dos outros. Já montaria falamos tanto, boa, eu Fábio, vi tanta montaria boa, assim, dos outros, né? Dos do outros. cara que alguma eu, que marcou, que eu... tem que ter. Eu vi uma montaria boa. Deixa eu ver, tipo, é que é tantas, né? Pode ser Brasil, Uruguai, Argentina. Eu por vi, exemplo. Dá mérito pra alguém, Fábio, por favor. eu vi montaria boa. Perder de vista. Que me marcou, assim. Eu vi o Dula parar no Botafogo. Uma baita de uma montaria. Aqui no Morada. Ó, já sabemos que um próximo podcast é obrigado a trazer o Dula, né? Porque o Dula acho que foi o nome que foi mais citado hoje. eu talvez. vi- Andaram muito tempo juntos também, é uma lenda. Eu vi montaria. Inclusive, na vacaria, eu acho que o Dula pegou a moto, né? Pegou Pegou a a caminhonete e eles trouxeram a moto em cima. Exato. Foi aí. É. Então, tomamos conta da vacaria. né, É, do eu lembro Pelotas. que os guri, o Negãozinho Marquinhos me conta que eles estavam na rodoviária, numa peladura, segunda, e passou o Dula e o Fábio de caminhonete com a moto Que em cima. zebra. A gente foi numa peladura. É. Deu sorte. E não tinha dinheiro pro diesel na volta, né? Não tinha. Numa É, época, cê- essa época era difícil. Todo mundo gente que vamos falar dessa época fala que passava o trabalho, tia. O Dula que me contou esse dia que não Sim, tinha e- dinheiro pra volta. Coisas que hoje, por exemplo, eu volta e meia eu parava lá em São Gabriel e parava lá conversando com o já saudoso também, já seu Reinaldo, ele contava muita história dessa, sabe? Que era uma veraneio que eles tinham e ali virava acampamento de todo mundo. É verdade. E alguns guris iam em cima do caminhão com os cavalos, mas não é na gabine, né? Era onde dava. Até a questão pra comer, tipo, tinha um acampamento É que, fulano, na sabia que seu verdade, Aí fulano o tava, seu todo Fredo, mundo agora parava esses dias, lá. agora na vacaria, eu conversando com o seu Fredo. E agora na Expo Inter também. E os guri comentando que era o normal, né? Onde estava o acampamento de um tropilheiro, Ficava todos ficava todo mundo. Né? O Petinho até comenta isso, que o rodeio hoje que ainda consegue tentar resgatar um pouco isso é a vacaria, porque tem um acampamento lá geral para todo o pessoal da gineteada. E isso tu consegue deixar o pessoal de novo Claro ali que com as barracas ali embaixo, claro. Já outro tempo, né? Hoje já vai o Petinho com a esposa e com as duas crianças. O Roque estava lá com o filho dele e no caso, com a filha também e com o genro. Legal. Então, né, já O ponto de encontro dos ginetes era na rodoviária de Porto Alegre. Eu Todo mundo se encontrava na rodoviária de Porto Alegre. Dedé que me contou isso, tem uma... É. Michael Oliveira. Um já ficava esperando o outro pra se abraçar, pra rir, né? pra Combinava brincar o e dia, tal. combinava o dia Combinava no o dia, último ó, rodeio. é. Faz, né? Pra se encontrar. Dedé, acho que é o Dedé, o Maico, e não me lembro quem era o outro. Chico, pode ser, né? Acho que era, que tinha combinado de ir pro coisa aí. Fala, tem um pouco de dinheiro, o Dedé tem um pouco de dinheiro e o Michael tem um pouco de dinheiro. Arrancaram de lá,
chegaram na rodoviária de Pelotas, comeram não sei o que, acabou o dinheiro do Mike. O Mike não falou que tinha até Não, um o Mike pouco. mentiu que tinha dinheiro, não É tinha. verdade, você ouviu essa história? E aí, mas não, Mike, como é que já terminou? Eu tinha um pouco, não falei quanto. Bom, e tu Mas era bom. tem alguma gineteada tua que tu viu, assim, que tu recorda? Que é das mais antigas, assim, que eu vi, cara. Ou nova. Que eu me lembro. Das novas tem várias ainda. Tem, né? Das mais antigas, eu vi uma que eu gostei bastante quando o Índio ganhou o carro no Erval. Do perigo Qual no Arroio cavalo Grande. era que o Não me Índio- lembro. Ah, não sei qual é. O Índio montou só pepino nesse rodeio aí, se eu não me engano. Ele Ele montou... Ele montou o caroço. Figueira, no Colorado? Eu me Não. lembro do Eu acho Arroio que o Grande, Índio- acho que foi no Fuzileiro, o não Índio foi? Fuzileiro, no Perigo, Fuzileiro. Perigo é um Uma carro... baita monta que eu me Baita lembro. monta. Das É linda antigas, a assim, que eu monta. me lembro. Hoje em dia tem várias, né? Esse ano do Índio, eu tava no rodeio do Erval. Mas eu fui só a passeio, né? Fui só Sim. pra ver. E eu lembro que, se eu não me engano, o Pastel tava naquela final, né? Não me lembro. Não, Eu acho que não, tia. Eu acho que sim. Acho que não. Não, Eu acho que na Marta. Não, mas acho que quem montou a Marta foi o Índio. O Índio montou três Não, caroços. O Índio eu montou acho que a três. Marta- Acho Não que o sei se Índio. não era um Moro, uma Moro. O Índio, eu sei que o Índio montou três brasas, os guri comentam. Montou só Sempre trampou. montava. Se eu não me sempre engano, se eu não me engano, o Pastel tava naquela final. o Eu sei Índio que o era muito Baby ginete. tava. Filme, gente. Ah, mas Baby cara, mas tava. aqui ano Bonito foi de o ver Índio. montar, né? é. O Pastel é um cara mais novo. Só Não caía, né? Pastel fazia ano que montava também, não sei se por Eu motivo acho que era o disso. Pastel. Se eu não me... O Baby eu sei que tava naquela final. O Baby ficou em segundo. E eu lembro que a discrepância da premiação era muito grande, né? Que era um carro no primeiro lugar. 3 mil. Não sei Geralmente se era não, 3 mil. Eu menos, acho que não acho. era 3 mil. Eu lembro que o Baby Acho que pegou menos até, segundo. eu Eu acho. acho que era 1.500 ou 2 pila, uma coisa assim. E era um carro, né, pro Índio. Não, mas pode ser o Pastel, porque o Pastel, antes de ir pro quartel, montou bastante ainda. Eu tenho Antes quase de ir pro certeza. quartel com 19. Pode ser. Mas essa do fuzileiro no perigo, eu me lembro que foi uma baita monta, tia. Tia, tem eu me lembro de uma do Chico, que eu sempre gostava de Do ver. Chico assim, eu o gosto Chico no Gato Negro. Eu não cheguei a ver legal. pessoalmente, É, eu também não vi pessoalmente. mas eu gostava. Essa aí eu só vi teve a do por... Félix na Raposa, né? O cara... Eu tô falando mais ou menos da minha época, assim, né? Eu puxei do mais Agora fora antiga tem também. várias, né? Teve uma também quando o Cássio ganhou morado no Limão. Foi uma monta boa, bem boa também. Não, eu tive várias. Em Não. Basta Oriental, assim, aqui... E... As montas do Petim na pita é linda de ver também. Barbaridade. Lembra lá Aquela no... Não cheguei a ver baita pessoalmente também. É, só eu tava pra- no rodeio Essa somente. aí eu- Essa eu era linda, eu tia. tava. Uma Ih, essa baita nega mão. botou Essa na eu volta. lembro... Essa eu lembro até meio de perto, assim. Sim, tu narrou? É. Ah. Essa foi uma baita monta. E essa monta pra mim... E teve outra monta do Petim nesse cavalo mesmo, é Botafogo, né? É. Que o Petim botou uma baita monta. Agora não me lembro qual rodeio que foi. Quem narra essa montaria dele é o seu Nilson Off. Eu sei que ele botou uma baita monta. Tu, Juninho, qual que tu mais gosta? Pate. Acho que da Marcela. Essa onde saiu o Cabeludo Louco. Acho que da Marcela foi uma monta na difícil, Marcela eu onde? acho, e não achei vídeo, lugar nenhum, nunca mais. Foi Osório. De rédea, hein? Toma. Acho Mas que- ela embalou de um palanque. É difícil. Ela saiu de um lado, né? Tava no palanque do meio, não, na outra ponta. Na ponta, eu acho. Lá da ponta. É. E ela embalou daquela... E aquela pista de Osório, agora mexeram nela. Encurtaram, mas ela não era das mais estreitas. Não. E ela embalou de um lugar no outro. Quando trancou, nem mexeu. Uns 50 metros deve ter corrido. Embalou bastante. tranquilo. E tu? Tua. Minha foi de um cavalo no Uruguai. Um preto. Um preto que era um tropilheiro famoso que tinha no Uruguai, do falecido Rulo Santos. Que ele tinha uma... E esse cavalo era muito velhaco. Muito velhaco mesmo. Mas um cavalo velhaco assim, tipo... Um pouco mais que o Pelagraia. Não sei se vocês viram o Pelagraia pular assim. Sim. Ele ia mais alto que o Pelagraia. Claro. E era o dobro de tamanho do Pelagraia. E preto sem nenhuma pinta branca. Toma. Nada. E esse cavalo lá no Uruguai não tem sorteio. E eu tava... Quando eles estavam levando os cavalos pra Maromba, eu me lembro que era um domingo, assim, umas 10 horas da manhã. Tinha um solzinho, assim, eu quieto no sol, sozinho. E os caras estavam levando os cavalos pra Maromba. E eu o cavalo, além de ser preto, era bonito, né? Esse cavalo que dava vontade de encilhar, né? E esse cavalo passou assim, eu fiquei olhando assim, e eu falei, pensei alto, vamos dizer assim, né? Eu disse, que cavalo, que cavalo. Eu gostaria de montar nesse cavalo. O velho, o tropilheiro, estava atrás de mim. Escutou. Quando eu tava indo pro palanque, o preto. Toma. Eu acho que ele botou meio de propósito, eu acho. Sim. E aí eu peguei e montei nele. E eu me lembro que esse cavalo não podia tocar campana pra bater, não podia botar venda.
Calo E velho, ele né? não parava, ele ficava caminhando na volta Todo do cheio de palanque. 9 horas. É. Calo velho já domingo. Cavalo velho. Ele ficava caminhando. Aí eu me lembro que esse velho pegou ele que soltou o cavalo pra mim, assim, ele deu o cabresto assim pro cavalo. Não largou do palanque, mas deu um cabresto e começou a andar com esse cavalo na volta. E ele falava assim, brasileiro, quando estiver pronto, só sacode a cabeça. E eu esperei ele terminar de dar uma volta assim, fiz... E ele largou. Tchê, pensa em cavalo velhaco, né? Alto, velhaco, assim. E eu digo velhaco pela graça, se ele, né? Ia embora, assim, velhaquendo. Sim. Não, esse cavalo ficava velhaquendo no curto, assim, não chegava no meio da pista, né? Tudo que era lado se brandeava, se levantava, dava uma volta no ar. Tu vinha da sala pra cozinha? Não. De Vinha sogra? bem. Não. Não, na Só clínica. inclinado. Cabeça minha. Na clínica. Aí a tua. Que cabeça, Bom- não, que bom de cabeça minha montar, perguntar se ele vinha bom da de sala, montar, bom de da montar. sala Ele pra parava cozinha. mais no ar, né? Ele parava mais no ar. Ele ficava Tanto tempo no ar que dava tempo de se exato. acomodar. Ah, ok. Ele ficava tanto no ar que ele se E não tornava tem um vídeo dessa liviano, multa? assim, né? Não tem vídeo dessa multa? E eu não. Eu ia perguntar isso tipo, agora aqui. o Juninho, eu gostaria... Tchê, mas que cavalo? Preto do falecido Rulo, eu não me lembro o nome desse cavalo. Tá. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu... Tu tem alguma... Na verdade, vocês até já comentaram, mas eu acho interessante passar isso adiante, assim. É algo que tu gostava de fazer quando chegava no rodeio. Vocês dois. Ou três, na verdade. Eu sentia muita saudade dos meus amigos. Eu gostava de ir direto para conversar com meus amigos. Tinha muita saudade, muita. Eu ficava afastado, assim, eu gostava de conversar. Sabe que isso, Fábio, que tu falou agora, é algo que... Eu comento muito, né? A questão do rodeio e tal. Que eu sempre digo, se um dia alguém perguntar por que eu rodeio, eu sempre falo, é porque em nenhum outro lugar eu vou viver o que eu vivo aqui. Ah, sim. O que a gente vive dentro do rodeio, eu acho que não existe em nenhum outro lugar. E tem alguns rodeios em particular, como é o caso da Vacaria, é o caso do Erval, é o caso do Morada, muitas vezes, o Garrão do Pampa. Hoje está acontecendo também nesse rodeio de Jaguarão, ali na Rinconada. Tem alguns rodeios hoje que tem essa característica, né? Todo mundo quer ir. Sim. E eu fico esperando por esse rodeio, porque dá saudade ali. Claro Igual que é. eu pego essa temporada ali sem rodeio, por mais que eu não paro em casa, que eu trabalho, né, como representante, então estou sempre na estrada. Mas, cara, eu sinto falta dessa... Eu tenho saudade dos meus amigos. E se tu sente falta hoje com a mídia do jeito que tá, que tu levanta o telefone e encontra Imagina qualquer eles. amigo teu, tu olha ali, tá olhando o cara toda hora Não, tinha em chamada de qualquer vídeo, coisa. mas tá chamada chamada de de vídeo. vídeo. Sim, Tu imagina o Fábio é. no tempo dele, não se tinha Não isso, tinha. não se tinha telefone, tu entende? Tu via o A cara gente se só no encontrava rodeio. só no tu- rodeio mesmo, né? Era bom. Então eu Era- consigo imaginar. Eu consigo imaginar, porque nós tipo, tinha o teu turma de São sentimento. Gabriel, tinha turma de Bagé, tinha turma de Pelotas, né? Tinha turma ali da volta de Osório, que andava na volta do Seu Ari ali, né? Tinha uma turma de Alegrete, Quem- então de Livramento, de Dom Pedrito. Tu vê, a gente se encontrava e tudo gente boa, né? Tudo Quem era a gente tua do campo. turma? Tipo, se juntava uma turma? Tinha o Assim, ó, Bugre? eu tinha minha turma aqui de Pelotas, mas geralmente eu saía depois, eu peguei a sair mais sozinho, né? Eu tinha minha turma, que era o Lúcio, saía bastante, o Bugre, o Corbo, né? Tinha o Juliano Costa, o Jardel, que o Jardel também... Mas quem saía mais sozinho depois fui eu, entendeu? Aí eu fiquei, tipo assim, ó, era eu, aí depois era o Renault, aí era o Valtrin, Ficou pra ir no aí rodeio era o mais longe. Peitinha, aí era o Perigo, entendeu? Aí era o Anão. Ah, vocês andavam junto, que legal, Aí né? Turminha boa de andar junto. O Né? tropeiro gostava quando Algum- chegava. Tinha algum que caía dessa tua turma ou era só vocês mesmo? Aí andava, era o Não, tu Ademir, Tu imagina o o rodeio. Xuxa. Era essa turma, o cara se encontrava com essa turma aí, né? Sim. O Xuxa não encontrava. O Xuxa era um quadro, né? Quadro Ele é, todo o contra Xuxa quadro. é- Tinha o Xuxa, era bom de ver. Eu gostava de encontrar o Xuxa, eu gostava. O Rock eu gostava de encontrar muito. Todo aquele pessoal de Santa Catarina sempre me trataram bem. Na verdade, toda a parte me trataram bem, nunca. Não tem queixa Sim. nenhuma. O cara que te tratar mal tem que prender ele, Fábio. É verdade. É muito mimoso. Tu, cabeludo, tu tem a turma... Hoje tu tem uma turma, e que por sinal não é muito de perto da tua casa, né? Eu comecei, quando eu comecei a sair... tipo eu, ó. Ficou sozinho Sim. e no fim se enturmou com mais pessoal de fora do que daqui, né? Quando eu comecei a sair, um cara que fora do normal foi o Cafezinho, um cara que me... Tinha um exemplo que eu tenho no rodeio, assim, de companheiro pra sair pra qualquer ponta.
foi o Rodrigo, né? Comecei a sair com ele e coisa. Só que aí depois ele parou, né? Não, você sabe por quê? Que era meio pessimista. E levou. Tudo pra ele é pessimista, né? Ele ganhava uma moto e tava pessimista, né? Eu vi ele agora em Esteio, agora lá, ficamos conversando. Genetaço também, né? E aí. Depois disso, o cara sempre junto. Cheguei aí algum com o William, depois o William meio deu uma parada. Com o Henrique, o tempo que o Henrique começou a montar. E Juninho depois é muito bom companheiro pra viajar. O Fábio, também já viajei com o Fábio, é muito bom companheiro. É mau motorista. E aí Ele não eu cumpre horário nenhum, atrasa que é um inferno, mas como companheiro não tem, se tiver que Não, e ficar. agora. E outra coisa, uma paciência absurda. Ele saiu, caiu uma roda do reboque, ele, bicho, caiu a roda do reboque, vamos ter que esperar agora. Esperar o quê? Não, calma aí. É. Tá, agora calma lá. Já que estão tocando em assunto companheiro de viagem, vocês querem falar em paciência? Vocês não andaram com o Xuxa? É. Não. Aí é outro patamar, né? Todo mundo me fala isso aí. Mas ali, ó. Não, eu já... É? Dá pra assinar a carreira? Não, mas esse não dá pra tá. Não dá pra tá carreira. O senhor Alexander Rivas Lanzarin, esse existe uma paciência no corpo dele fora do normal. Esse cara é uma lenda, cara. Eu acho que todo mundo que é da gineteada teria que ter um estágio curricular ou extracurricular, não importa. Cara, uma vez nós fomos para São Paulo, no rodeio em Novo Horizonte, e na época não tinha o GPS no celular igual hoje, tu bota ali e tá, vai onde quiser. E era o mapinha que ele tava, ele, Pokémon, não lembro mais quem. E aqui, ô Xuxa, eu acho que é pra lá. Ei, cara, é pra cá, cara, eu sei, eu passo aqui sempre. Xuxa, é pra lá. E o Pokémon, não, cara, é pro outro lado. Não, cara, é pra cá, cara. Ele tinha passado 220 km. Alas, puxa. Aí é ruim. Ele foi só daqui a Porto Alegre errado. Não, agora no semana retrasada, acho que eu tava em Canelinha, né? Aí eu cheguei, tinha quase na hora da gineteada, acho que tava marcado pra começar às 5, às 6. Eu já cheguei estourando o horário, né? Cheguei o Xuxa. Xuxa bem sentado. E aí, Xuxa, agora começa aí. Pô, cara, perdi os cavalos no mato aí. 500 hectares de mato sem arame. Acho que é, né? Estamos procurando aí de moto, cara. Cara, a paciência quando dele morreu aquele cavalo num valo, aquele que era muito bom uns anos. Você tem uma monta do burrito? Mulito, que ele passou e chegou, mas o Mulito morreu. Tinha esse Mulito. Diz que assim, o melhor cavalo que tinha, uma lenda que ele matou. Não, nada bala. Nada bala, um abração. Mas eu vou dizer, é um cara bueníssimo, um cara viajar, como eu falei. Opa, esse fim do ar. Não, o Xuxa tá louco. Só que é uma... É nessa. Pode, tá, vai. Eu gosto mais de atravessou do macho. Chega na minha, jurei que era meu. Mas, cara, ele tem essa... Se o Juninho tem paciência, outro cara que eu viajei bastante também, que tem bastante paciência, também é o Dé. Nego Dé, que a gente já conversou. Só que é uma paciência diferente, assim. O Dé é tranquilo, né? Cara, eu também sou bem tranquilo. Fábio, e bom parceiro, peguei o Fábio um dia pra nós ir Uruguaiano, numa festa dos irmãos. Sou tranquilo, né? Peguei ele, por acaso ele tinha ido num baile, tava saindo do baile, era... E não é muito dia, né, Fábio? 5 Deu acaso de companheiro, ele tava com alguém lá e ficou até às 5 e pouco. Eu peguei ele e se arrancamos. Quando deu ali pela Capela da Boina, saindo aqui, o bicho velho deu uma pestaneadinha e eu fui no banco dele, dei uma baixadinha pra deixar ele confortável. Quando ele viu o banco baixando, ele falou que eu não vou dormir. Pô, Bahia é Uruguaiano, cara. Uruguaiano é uma viagem do inferno. Ele não dormiu. Não dormiu mais, meu Deus, se é eu, aí tem que me acordar, Uruguaiano. Não dormiu. Não e dormiu. Na volta também não? Não, ele veio dirigindo. Aí eu vim dirigindo. Eu tava meio cansado. Não, mas esse... Mas isso é uma coisa que eu acho que manda muito, né? Em tu querer continuar viajando e querer também continuar ir pra rodeio, é ter a parceria boa, né? Ontem mesmo o Lelê já mandou mensagem, já vamos se organizar porque o Garrão... Passou um lote rodeio aqui já. Tal, rodeio, nós vamos junto. Não, tá bom, tá fechado, tá agarrado. E são turmas boas que o cara tem pra ir. E eu acho que a falta da parceria... Eu escuto até um cara que tem lugar que não conhece muito, mas é o Tyson Pontes, lá de Quaraí. E ele comenta muito. Patrick, eu parei, um dos motivos era a falta de parceria. Do Quaraí para eu ir a Livramento dá 100 e poucos. Para ir a Alegrete é mais 100 e tantos também. Então, só isso aí eu sempre vou rodar sozinho. Então, tem lugares e ginetes que às vezes... E o Tyson é um cara muito cavaleiro. E que às vezes não conseguiu ter essa sequência de rodeio por causa da falta de companheirismo. Talvez é o que acontece também o pessoal de Santa Vitória do Palmar, porque... Sai sozinho de lá, né? Já dá 200 e tanto. Hoje pra chegar aqui é uma viagem, daqui pra qualquer lugar é longe, né? Exato. Depende do serviço, dessa oportunidade, o cara puder sair. Eu, graças a Deus, tenho
Trabalho por conta, é um campinho mas- nosso lá e coisa, claro. mas tem muita gente que não tem. Aí tu Não, e- voltar e- na segunda depende do serviço, É né? verdade. E eu acho que isso hoje, tanto é que vocês podem ver, todo mundo comentou muito sobre isso, né? Sobre tu ter uma parceria boa para viajar. E isso eu vejo que é fundamental em tu Não é só pra manter. viajar, né? Não, para estar no tudo. rodeio. É, pra estar no rodeio. É, o No Juninho rodeio mesmo. sempre tem parceria boa, mas ir até o rodeio daqui a pouquinho sozinho tem muita gente que não arranca. Não, Tem. é- Caçar, botar uma mochila nas costas e ir pra uma rodoviária não é fácil, cara. Não é fácil. Não é fácil. Eu vou, até porque eu acho que já está quase findando ali, e essa pergunta vai ser só pro Fábio. Ô Fábio, o que te fez parar? O ponto, assim, O que me fez parar não foi, na verdade, o meu corpo. Eu tinha condições de seguir, né? Só que aí tu pega compromissos, vamos dizer assim, né? Compromissos, e tu começa a botar esses compromissos na frente, porque eu mesmo cuido do cavalo dos outros, né? Os caras têm um custo contigo durante um ano inteiro, e tu vai num rodeio. O rodeio é arriscado, não dá pra gente dizer que não é. É arriscado. E eu não preciso ter uma lesão forte pra mim, não. Um dedinho do pé que eu não consigo calçar uma bota, um tornozelo inchado que eu não consigo, é um prejuízo. porque tu não pode puxar um cavalo na Porque eu fila. não posso puxar um cavalo na fila, porque eu não posso galopear um potro segunda-feira, porque tem né? E os caras têm um custo muito alto nisso aí, né? E os caras gastam. E aí fui parando por causa disso aí, né? Não foi por causa do corpo, por causa do compromisso. E outra coisa também que a gente tem que saber a hora de parar. Eu acho que tu tem Parou uma no hora auge. de parar. Não, Tem acho que uma deve ser hora o de mais parar. difícil. Mas eu acho que é um botão difícil. Eu Eu acho que Esses Parar dias de Mas essa pergunta toda vez, como diz a poesia do sempre foi assim, eu sempre me fiz essa pergunta. Como é que eu vou parar? Será que eu vou conseguir parar? Na verdade, foi difícil. Meio assim, até fiquei meio revoltado. Assim. Aí não queria ir mais para rodeio, todo mundo convidar, não quero. Mas hoje para ti Não, é hoje eu tranquilo. vou. Hoje eu vou. Vou tranquilo lá, converso. Eu acho importante um cara que nem tu tá indo pro rodeio. É porque tu é uma figura muito querida por todo mundo e Sim. e, Não, mas, e tu vê, e essas pessoas te verem no rodeio, seja madrinhando, seja julgando, seja capataz Mas de campo. é difícil, né? Tu pegar e olhar, ficar olhando. É muito difícil. É muito difícil. E eu- Aí depois não, depois tu vai caindo a ficha e diz, tia, parei mesmo, tô aqui, mas tô bem. eu concordo com o Juninho assim, em relação a... É um start muito... É uma chave difícil tu virar, né? Eu tô na hora de parar. O Bruno, um cara que fisicamente tá bem, a cabeça tá bem, talvez tá numa fase muito boa, dali a pouco fazer, vou ter que parar por tal coisa. Né? Não... Sim. Eu narrar, né? O narrador com certeza consegue... Tu tem uma vida longa, vamos dizer assim, na mais louco. O Juninho é um cara que se cuida, né? A parte física, é um cara que treina. Que seja pelo mesmo motivo que tu, né? Por uma questão de serviço, compromisso, ter que parar, como tu mesmo disse, deve ser complicado, né, Juninho? deve ser. Eu acho que é a pior parte. É que, na verdade, tu tem que ter um respeito pelo teu corpo, né? Acho que chega um momento que tu tem que respeitar o teu corpo. Tchê, não dá mais. A cabeça pensa, mas o corpo não vai. Pra que tu vai... O Petit me falou isso esses dias. É. Não, que ele falou, às vezes tu quer fazer tal coisa, quer, mas só que tu não consegue. Às vezes eu fico olhando no rodeio, como eu queria montar naquele cavalo e parar aquele cavalo, mas eu sei que eu não vou parar. Então, né, não tem... A minha questão nisso da gineteada, eu já me considero já um ex-ginete, digamos assim. Eu vou na gineteada pra brincar e tal, mas eu acho que todo esporte que tu quiser fazer em alto nível, ele te exige muito. Tipo, Sim. o Juninho tem que ir na academia por causa do corpo, ele tem que montar cavalo durante a semana, ele tem que dar um treino se não tem um rodeio no final de semana, ele tem que ir a rodeio todo final de semana, independente do rodeio ser bom, ser longe, ser perto. O cara que quer ginetear em alto nível, ele tem que estar... Existem exemplos de cara que voam um pouco e andam bem, existe exemplos, só que não dá pra se agarrar em exemplos assim, porque tem uns caras que são meio monstros, assim, tu entende? Mas tipo, eu, graças a Deus, tinha facilidade pra montar, mas eu precisei de muita montaria, de muita sequência pra conseguir. E eu hoje, se eu quisesse ser competitivo, eu teria que começar a montar. tenho- E hoje a minha vida não... A vida que eu quero levar não me deixa ser totalmente dependente da gineteada. Eu tenho até eu fugindo um pouco só da gineteada, né? Eu agora na Vaqueria eu estava conversando com o Daniel Cunha, que ganharam a seleção por Santa Catarina
E ele é quem puxava a fila. O Cunha, tu sabe? O Daniel Cunha, lá dos praianos lá. E a gente estava conversando, até eu estava conversando com o Félix também, não lembro com mais quem, em relação a ser competitivo. Eu vejo que muitas vezes as pessoas confundem o ser competitivo com ser favorito, né? Tu ainda é um cara competitivo. Tu pode... Eu não me considero, eu não me vejo em condições de parar um cavalo brabo, assim, por exemplo, mas o Fábio, na época dele, o Fábio não era um cara competitivo. Ele é um cara favorito. Era lógico ele ir para um rodeio e ganhar. O Juninho hoje, ele não é só um cara competitivo. Não. Ele é um cara favorito. Sim. Tu, naquela tua fase ali dos teus 2, 3 anos, tu não era um cara competitivo. Tu era um cara favorito. Como era o caso do Petinho, como era um caso... Daí eu falei do Daniel, porque o Daniel tinha parado... Mas isso aí é óbvio. É só a gente acompanhar os rodeios, tu vê a mesma pessoa na final. Sempre. Isso seja... Só que, então, é isso que eu digo. Então, às vezes, as pessoas confundem o não ser mais competitivo com não ser mais favorito. A partir do momento que tu tá em condições físicas, né? Tu tá bem fisicamente, tu tá bem de cabeça, tu tá com condições de ir naquele rodeio e tudo mais, ao meu ver, tu é competitivo. Acho que outra coisa que é muito difícil pro cara que teve em alto nível é daqui a pouquinho não saber que não está em alto nível. Isso, assim. Aí sim. Aí eu acho que é uma diferença maior. O William, assim, eu vejo o William, tudo que o William faz, ele faz bem feito. Ele se encarna para fazer aquilo bem feito. Qualquer coisa. Eu me lembro desde o tempo que ele corria Red, não é? Água Preta. Qualquer coisa. Né? É que o William não quer mais. Ele botou na cabeça que ele não... Se o William quiser, eu vou me encarnar e vou voltar, ele volta. Não te dou 2 meses e ele volta. Ele pegou e... Ele parou, ele não quer mais isso. O cara tem que estar com gana, que nem até o porque, fala até muito, porque né? Exato. Eu vivo outro momento. Exato. A minha condição no gineteada também é diferente daqui a pouquinho do Juninho. O Juninho é um cara que desde pequenininho é apaixonado por gineteada. O Fábio, desde pequenininho, é apaixonado por gineteada. Eu sempre fui um cara que gostei, eu não montei mais cedo, porque a minha família, eu laçava e o pai dizia, filho, se quiser, eu sempre gostei, sempre queria ver. Ele, se um dia tu for montar, tu avisa o pai que o pai não vai no rodeio. Como é que eu vou dizer pro meu pai, não vai nesse rodeio que eu quero virar ginete? Só comecei a montar depois que meu pai parou de rodeio. Aí eu tava solto ali e tal, já tava velho, 23 anos, comecei a montar. E tu sabe que essa coisa... Eu lá em... Sim, diferente de ti, né? E aí peguei a montar, tipo, foi de brincadeira, e aí eu peguei ganho, não, agora eu vou montar, e aí peguei a montar, montei. Atingi uma coisa que foi absurdamente, sou muito grato por isso hoje, que é a questão do Prêmio da Vacaria, fez eu conhecer muita gente, me abriu muitas portas, claro. Me inseriu no meio que é da gineteada de uma forma que me deixa em condições de conversar com gineteada, com gente importante. Então, isso é um maior prêmio que eu tenho da montaria, isso. Só que daqui a pouquinho não... Aí passou aquela fase, tipo... e aí, daqui a pouquinho foi legal, foi bom. Eu fui um cara que fui competitivo, fui favorito uma época, andei bem. Mas daqui a pouquinho passou também. É diferente de ser uma paixão. Eu por mais que eu me dedico a muita coisa... E graças a Deus me abençoou de conseguir ir bem. Não é uma paixão, assim. Então, daqui a pouquinho, pra mim, é mais fácil. Pra mim, é mais fácil ali olhar do que daqui a pouquinho ver o sonho, tipo, Dedé. Dedé é Dedé é um cara que sofre toda vez que vai falar. A vida do Dedé é isso, entende? Um cara que vive gineteada. Ele tá ali no caminhão, dirigindo o caminhão dele, pensando... No rodeio eu tenho que montar tal cavalo, porque fulano vai becar pro seu clano, porque se eu pegar o Beltrano eu ando bem, fulano não sei o quê. Esse clano vai negociar o cavalo do Beltrano. Né? É a vida dele. Eu ia falar agora. Eu ia dar exatamente esse exemplo. Pra esses caras que a vida, isso é muito mais difícil do que pra mim. É muito mais difícil, porque eu acho que poucas pessoas são mais apaixonadas pela gineteada do que esses exemplos que tu acabou de dar. Né? O Adenir é um cara. O Adenir até hoje, eu acho que parar oficialmente ele não parou. Não, Adenir não. E talvez na tua época era o... era um dos caras mais ginetos que tinha. Né? E pelo Rock, que foi dos caras que mais ganhou dinheiro com o gineteado. O Rock ganhou muito e ele disse que o Adenir ganhou mais dinheiro que ele. Que ganhou muito rodeio na época dele lá. O Adenir... nessa época que eu ia pra rodeio lá, como eu falei lá em São José, pra assistir da arquibancada, tinha alguns nomes... que tu ficava esperando. Enquanto aqueles caras não montavam... Tu não ia embora. O Adenir era um deles ali. Adenir, Rock, aí Gato Fábio, Preto. Gato... Eu ia chegar nesse ponto agora. Gato Preto, que era um cara que não caía de nada. Aí depois começava a conhecer os outros nomes. Porque como não eram todos os rodeios grandes que vinham o pessoal do Rio Grande do Sul para lá, esses nomes igual Adenir, Rock, Gato Preto, depois teve o Xuxa, e daí começou a ter o Fernando e outros caras também, o Pokémon, mas no começo eram esses 3. Então, tu não saía da arquibancada ou da beirada da cerca enquanto esses 3 caras não fossem montar. Isso era fato. E era diferente mesmo, né? Era diferente, não existia.
Hoje eu queria, assim, de vocês no geral, né? O que hoje que tu deixa de mensagem, assim, quem está começando ou quem já está e para continuar algo que é para a pessoa usar aquilo ali meio que como filosofia de vida, como para todos os dias, assim, em relação ao rodeio. Ou rodeio, a gineteada, enfim, ou para a vida. Cara, eu acho que para nós aqui a gineteada também é nossa, a gineteada em pelo, é crioulo, é uma cultura nossa. Eu acho que eu pedi assim para eles não deixar acabar. Eu nem falo em humildade vem do cara, vem da família, sei lá, nem falo. Eu só falo para não deixar acabar a tradição. Ir num sorteio, procurar ir pinchado, entendeu? Se comportar... tratar os caras, os ginetes mais velhos com respeito, não desfazer daqueles caras. E não deixar acabar. O principal é isso, seguir, incentivar um outro, ser amigo dos amigos. É só isso que eu peço, assim, pra gurizada. Seguir, não deixar acabar, né? Tu, cabeludo. Eu digo pra gurizada aí, se é o que quer, mesmo que não estiver dando certo no começo, que tem que tentar, né? Por causa que... Como tudo tem os níveis alto e baixo, né? Claro. Tem época aí que tu vai andar, Teve rodeio que eu já andei, nem sei. Mais de 10, 15 rodeios sem ganhar nada. Só que aí o importante é tu não desistir, né? Ter certeza que é o que o cara quer. E aí te dedicar e tentando te aprimorar e sem passar por cima de ninguém, tu te aperfeiçoando. E não desistir. O importante é não desistir. Ter na cabeça que é um troço perigoso e tentar fazer tudo bem consciente, né? E é isso que eu acho. William. Bom, da minha parte, eu acho que uma coisa que sempre fica nítida pra mim, assim, é que o período também gineteando é curto, pensando num período de vida. Tipo, o Fábio teve 15 anos gineteando, vou botar 15 anos gineteando. Mas já faz quase 15 anos que ele parou e ele vai viver mais 40 anos com o que ele viveu aqueles 15. Eu vivi menos que isso gineteando. E o que tu foi na gineteada vai ser o que vai ser refletido teu pro resto da vida, assim. O que tu foi quando foi ginete vai ser o que vão lembrar de ti, assim. Concordo. Então, daqui a pouquinho, o cara que tá montando... Se lembra disso, que a gineteada vai terminar. Parar um cavalo, ganhar um prêmio, vai terminar. Tem aí exemplos na gineteada do Petinho, um absurdo de um ginete. Um fenômeno, um cara que não teve sorte, daqui a pouquinho, de ganhar quantidade de prêmio. Tem acho que 2 carros, Petinho. Acho que 3 ou... Mas pro ginete que foi, um monstro que foi, deveria ter ganhado o Prado, deveria ter ganhado o Petinho, a Vacaria, deveria ter ganhado um helicóptero, qualquer coisa. É um cara merecedor, é um cara merecedor de ganhar todos os maiores prêmios que a gineteada tem para dar por a pessoa que pelo ginete que foi. E é alguém que qualquer lugar que chega é idolatrado. Então, mas isso daí é um ponto muito importante, né, Bruno? Claro que isso aqui seria agora seria um apanhado geral que nós estamos fazendo aqui, encerrando, mas tu tocou num ponto muito importante. Acima de tudo tem que ser gente, né? Tu ser ginete, claro, mas o que tu é além daquilo dali, né? O que tu carrega além daquilo dali, o que tu passa para as pessoas além daquilo dali. Tu sabe que eu fui narrar Santa Vitória ano passado. E o Éder falou, cara, tu sabia que esse menino aqui, ele imita tu narrando? E aí tu cai assim te dá um estalo que tu tem que ser mais do que só narrador, né? A tua conduta fora daquilo ali, o teu jeito. Então é muito isso que tu tá dizendo, sabe? O teu tempo de gineteada vai passar, mas o que tu deixa além disso. Exatamente. E então vem com isso. Tipo, eu sou muito feliz na minha trajetória por conta disso. Tipo, eu nunca fui um cara que discuti com uma comissão. Eu nunca fui um cara que discuti com um capataz de campo. Eu nunca fui um cara que discuti com um tropilheiro. Aconteceram coisas no rodeio que eu não gostei, mas eu acho que a partir do momento que tu te dispôs a ir naquele rodeio julgado por aquele cara, tu não pode discutir, ou se a condição é a espora da tropa, tu não pode discutir, ou a condição é... Quando tu aceita aquela condição, tu não pode discutir. Acho que uma coisa que a gente não comentou e eu gostaria muito que o rodeio tivesse é um regulamento, porque justamente a partir do regulamento tu vai saber, eu tô indo nessa condição, serve para ti? Serve.
E hoje a gente daqui a pouquinho vai e acontece uma condição que tu não sabia que era daquela forma e fica muito difícil pro rodeio te cobrar e difícil para te aceitar. Mas eu digo justamente isso. Se preocupe com isso, com o que vai ser vendido teu pro resto da tua vida depois que tu parar de montar, porque 100%. amanhã pode ter um emprego importante que vai te fazer parar, ou pode ter uma condição física que vai te fazer parar, ou a tua mulher vai te fazer parar, ou o teu filho vai dizer que tem medo que tu monte, tu vai ter que parar. E isso. Então, disso que eu digo, tipo, tu vai arrastar isso pro resto da tua vida. Outra coisa que eu digo é muito importante, cuidar do cavalo. Tá difícil o cavalo hoje em dia. O cavalo é uma ferramenta absurdamente importante, é a estrela do nosso rodeio, o cavalo. Então, o ginete cuidar do cavalo. Até porque tu vai usar ele depois, né? Sim. Tu vai usar ele no outro rodeio, se tu quiser ser ginete, tu vai precisar do cavalo. Então, fica essa mensagem, assim, disso. Se preocupe com o que tu vai ser depois que tu parar de montar. E bueno. É que a preocupação que tu vai ser quando tu parar de montar, na verdade, a preocupação que tu tem que ser enquanto tu estiver montando, né? Essa é a imagem que fica, eu acredito. Tem pessoas que até hoje a imagem é intocável, que é o teu caso, né, Fábio? Sim. Que é um cara Fábio, que já parou. Qualquer rodeio que ele chega, vai parar o rodeio. É o caso. Nós citamos 2 nomes, o Fábio, o Petinho. Cara, o Petinho é um cara que onde ele chega, essa porta aberta, eu acho que é o mais importante. Todo mundo quer estar perto dele. Fechou, é isso aí mesmo. Uma palavra que vai resumir tudo isso, eu acho que vocês todos vão concordar, é que o que falta, não é que falte, uma coisa que tem muito, mas é extremamente importante em qualquer segmento que vá se ter, é educação, entende? A partir do momento que tu tenha educação, isso aí vai te abrir portas e vai te levar longe. A educação para pedir uma coisa, para perguntar, a educação para fazer. Acho que isso é... E gentileza gera gentileza e isso vira numa corrente de coisa boa, né? Sempre vai ser. Eu falo e repito, né? O rodeio é o único... O rodeio, a gineteada, essa amizade que a gente tem, o único lugar que vai nos proporcionar isso é o rodeio. Então, como eu sempre digo, se algum dia me perguntar por que eu rodeio, é porque nenhum outro lugar eu vou viver o que eu vivo ali. Não, é verdade. Isso é o tipo de amizade que o cara consegue naquele lugar. E amizades sinceras. Que tu sabe quem é quem, né? Resumindo, é isso. O rodeio te mostra a verdadeira pessoa. E tu vê direitinho. Exato. Tu vê. Todo mundo consegue mentir um pouco, mas agora é uma vida inteira de rodeio, uma gama de ocasiões que todo mundo vai ser quem é. Até porque vai ter muita coisa que tu vai ter que ser espontâneo. Se aparta. Por isso que tem vai ser que tu é obrigado a ser espontâneo. Por isso que tem muita gente no rodeio, mas lendas são bem poucas. E uma delas está aqui e outra está aí se criando. E fico muito feliz que vocês tenham aceitado vir. Sabe, um prazer absurdo ser amigo particular de vocês, de verdade. É bom falar isso para que os outros ouçam. Eu sou alguém hoje realizado com essa condição, assim, de poder ter amigos que eu digo, eu sou um cara meio iluminado. Os meus amigos são muito bons. Eu tenho amigos bons em todos os segmentos, tanto no esporte como gente, assim. Então, fico muito feliz de ter vocês aqui. Muito obrigado, Patrick, por a parceria desse podcast, que para gaúcho é uma coisa meio louca, mas nós estamos tentando. Juninho. Gente, eu só quero agradecer ao Fábio, porque o Bruno falou uma coisa muito real. Hoje nós somos felizes por ter pessoas que eram apenas ídolo e tinham uma certa distância, né? Quando tu enxergava ele. E hoje tu vê esse cara amigo nosso, é uma situação que às vezes a gente nem consegue entender ainda. O Juninho, da mesma maneira, o pessoal enxerga ele e eu vejo que isso é muito importante para o rodeio. O pessoal parar, pedir para bater foto com o Juninho, autógrafo. Foto é comum, né, Júnior? Ele é icônico. Ele é um cara... E é isso que a gente precisa, né? Que essas pessoas sejam cada vez mais exatamente assim, né? Que sejam ícones, que sejam considerados ídolos, mas e que tenham essa trajetória, essa sabedoria de que a gineteada e o que tu é ali dentro se reflete sempre. Claro que é. Então agradeço o Fábio por ter aceito o convite. Já é a segunda vez já que a gente conversa. Uma vez numa live, né? E outra vez agora. Obrigado, Bruno, pela nossa conversa e ter dado certo. Juninho, Edar Ribeiro Júnior. Esse é o cara, o cabeludo louco, que surgiu na cidade de Osório, direto da cidade de Capão do Leão.
Tem muitos títulos ainda pra conquistar. Bah, tá louco. Muitos, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Não, mas vai. Vamos tentando. Vai. Obrigado, Juninho. Muito Obrigado, obrigado. Fábio. Valeu. Obrigado, Bruno. Agradeço. Gente, é isso aí. Isso aí. Esse foi o nosso primeiro podcast e que irá vir muitos ainda pela frente. E já vai estar rodando aí nas plataformas, é assim que se fala, né? Espero que gostem. Mas aí sim. Gente, valeu, obrigado. Vambora. Boa tarde.